Mais um dia de conversas com o podcast do João. Muito bem, bom dia, boa tarde ou boa noite, independentemente da hora que estiverem a ver este podcast. Bem-vindo aqui ao primeiro episódio do nosso podcast e temos connosco o ilustre Daniel Henriques, consultor imobiliário que mais vende no mundo inteiro, exceto Estados Unidos e Canadá, que já faturou mais de 10 milhões de euros em comissões, 2 milhões de euros apenas no ano de 2022. Muito obrigado por teres aceito aqui o convite e por estares aqui, e muito obrigado também por trazer esta moradia fantástica que custa uns meros 3,9 milhões de euros. E entrando já por aqui, se calhar, quem é que compra uma moradia destas de 3,9 milhões de euros? Quem é que tem capacidade para? Eu respondo já à pergunta, João, mas antes de mais quero agradecer o teu convite. É um orgulho estar aqui, principalmente quando és tu que estás o teu primeiro podcast, não é? É o meu primeiro. Tinha que ser contigo, obviamente. É fantástico, porque eu recordo-me tão bem quando tu iniciaste neste mercado e é um orgulho ver-te da forma como tu cresceste e sei que tu não tens limites, vais chegar muito longe. Portanto, é fantástico, é um orgulho estar aqui. Eu faturei em 2021 2 milhões e em 2022 2 milhões também. Porquê é que eu digo isto? Porque é importante nós, a determinada altura, não desvalorizarmos aquilo que fazemos. E não é por nada, não é porque ele está a dizer, porque agora faturou 2 anos 2 milhões de euros. Não. Nós faturámos 2 milhões de euros 2 anos, de facto, não foi só um. E isto é importante porque é quase como não se pode esquecer aquilo que se faz. E não foi sozinho, foi em equipa. Portanto, eu tenho uma equipa fantástica e que sem eles eu não conseguia de todo conseguir chegar a esses valores, 2 milhões de euros e 10 milhões de euros ao longo da carreira, mais do que isso até. Quem é que compra moradias destes valores? Este é de facto um valor enorme, muito grande, para a realidade portuguesa, ou para o que as pessoas pensam que a realidade portuguesa é capaz de comprar. O que é possível, não é? O que é que eles veem como ser possível de alcançar, não é? Porque, de facto, infelizmente, nós temos uma grande quantidade de pessoas que não consegue alcançar estes números. A nossa realidade, a portuguesa, poderia ter outro potencial e tem muito potencial para conseguir ser um país fantástico e com outra capacidade de compra, mas a realidade não é essa. E a grande maioria não consegue. Mas, no entanto, há muito português a comprar moradias destes valores. Muitos mesmo. Não é só estrangeiros, afinal, que compram. De todo. Posso dizer que até... São mais portugueses ou estrangeiros? São mais portugueses. São mais portugueses a comprar imóveis deste valor também. Eu acho que hoje já estamos equilibrados do ponto de vista de percentagens, em termos de português e mercado internacional. Mas se eu recuar 5 anos atrás, eram bem mais portugueses do que o mercado internacional. Hoje não, hoje há uma dinâmica diferente e principalmente no mercado em que eu trabalho, que é Lisboa, a linha de Cascais, esta zona mais de Sintra, Parede, enfim, toda esta zona, sim, aí nesse caso, já o mercado internacional está mais presente, mas o mercado português também, portanto não é só de todo o mercado internacional. E até por valores mais altos, portanto 4 milhões de euros é um valor bastante elevado, mas não é o teto, portanto, está bem mais caro. E o que é que essas pessoas acabam por fazer? A sua vez são doutores, a maior parte são empresários, têm o seu negócio próprio. Aqui um bocadinho para a realidade portuguesa, perceber um bocadinho, se calhar, onde é que estão as oportunidades, onde é que eles conseguiriam se ingrar, o que é que eles fazem do dia a dia, assim, de um modo geral, ou alguns, se puderes dar assim alguns exemplos de pessoas. A maioria são empreendedores. A maioria são empreendedores, têm negócios próprios. Claro que para chegar a estes valores é de facto, enfim, não é com um ordenado, mas também temos CEOs de empresas e pessoas ligadas, por exemplo, a advogados que trabalham de uma forma independente, que conseguem ter essa capacidade. Mas o geral são empreendedores, são empresários, são pessoas que têm o seu próprio negócio. Tu disseste uma coisa há bocado que ficou-me aqui na cabeça e que é um pensamento que eu tenho tido já há algum tempo, que é, antigamente havia muitos portugueses e a maior parte era portugueses, e agora também os estrangeiros a percentagem de estrangeiros começa a aumentar. Eu tenho um bocado esta visão que isto das viagens, de nós andarmos de país para país e tudo mais, é muito recente, na minha opinião. E tenho uma visão que nós vamos deixar de ser um país a país e vamos começar cada vez a ser um mundo em que as pessoas andam livremente e deixa de haver aquela cena de Portugal, Espanha e tudo mais. Cada vez começa-se a misturar mais uns com os outros, porque a facilidade de andar, de
nós quisermos ir para os Estados Unidos agora, a facilidade que temos de viajar, de andar na Europa e tudo mais. Eu não sei se tu tens essa visão ou não, o que é que tu achas desta visão que cada vez mais não podemos, por exemplo, ver o mercado imobiliário como o salário médio em Portugal é este e temos que construir só para isto, porque eu acho que já não é só assim, né? Nós estamos expostos à Europa inteira e os alemães podem vir para cá e nós podemos ir para lá e tudo mais, ou seja, já não podemos contar só com o salário do português. Não sei se tens essa visão ou não, que misturamos aqui mais as pessoas, cada vez mais culturas, mais estilos de vida, mesmo pessoas que trabalham para outros países e depois acabam por viver cá. Qual é que é a tua visão relativamente a este ponto? Ou achas que vai continuar sempre a ser Acho que Portugal e Portugal, ou vai Acho que cada vez haver mais mistura? isto está em constante mudança. Nós não nos podemos esquecer do passado. E nós temos que perceber isto. De facto, de há 10 anos para cá, existe o globalismo. Né? Portanto, também as redes sociais, a internet, veio-nos aproximar mais de outras culturas. É mais fácil vendermos o que quer que seja, inclusive o país, não é? É mais fácil nós transportarmos para outros países e vender o próprio país. Quando eu digo vender ou promover, eu acho que a palavra ideal é promover o próprio país através das redes sociais. Portanto, e isso, claro, que vai atrair pessoas, porque as pessoas conhecem sem estar cá e depois têm curiosidade e querem vir cá, não é? Portanto, isso vai acontecer. Agora, não nos podemos esquecer que nós em 1940 tivemos uma Segunda Guerra Mundial, em 1920 terminou a Primeira Guerra Mundial. Nos últimos 15 anos existem políticas de globalismo, em que há realmente uma entrada e uma facilidade de entrar nos países, mas eu não sei se isto não pode mudar. De facto, se Pode isto regredir? pode, eu não sei se é regredir, se a palavra é regredir, porque está-se a perder também a cultura. Pois, Está-se mas a eu vejo perder- exatamente isso, que é cada vez mais não há uma cultura própria de um sítio. Por exemplo, tu vais aos grandes centros, por exemplo, tu vais a Lisboa e tu não conheces Portugal por ires a Lisboa. Porque aquilo é uma mistura muito de culturas, não é? Tu tens lá americanos, começas a ter várias culturas, espanhóis e tudo mais. Se calhar conheces mais Portugal, ir a Braga, Guimarães, ou seja, ir a outros sítios mais onde estão maior número, se calhar, Mas se nós propriamente chegarmos a portugueses. Aveiro, nós temos... Sim, é- sim, é mas uma a mesma loucura. coisa, começa a haver uma Em Braga é igual. globalização. Mas se recuarmos 5 ou 6 anos atrás, ou 10 anos atrás, e se fôssemos a Paris, isso já existia. A Barcelona, isso exatamente já isso. existia. Uma a Londres, mistura, loucura, uma mistura louca de que a Europa pessoas. está... Enfim, é um país... O que é que acontece? A Europa é um continente. É um continente que atrai muito. Atrai devido às suas políticas. Políticas de igualdades, proteção do cidadão. Se formos para um continente asiático, isso já não funciona assim. Tão assim, não é? Basta olhar para a China, que é um partido, Sim, sim, sim. é um país comunista. Isto nos Estados Unidos e na América é muito visto. Na América do Norte, como é óbvio. Na América do Sul já não é tanto assim. Apesar de haver alguns países, como a Argentina, que agora está muito mais, portanto, que é à direita, a proteger o patriotismo. Como a Holanda. A Holanda agora que também virou à direita e está a fechar portas. E, portanto, como a Polónia, por exemplo. Por isso é que eu disse que eu não sei se isto vai sempre continuar a ser assim. Se isto continuar a ser assim, de facto, nós vamos ter uma grande mistura de culturas e vai-se perder um bocadinho o patriotismo. E vai-se perder esta parte do Portugal é portugueses. E isso vai deixar de existir. Isto vai ser uma mistura de culturas, tal como já acontece em França, tal como já acontece. Há países que são mais resistentes a isso, porque são mais patriotas, tal como Espanha. Por Mas é um exemplo. bocado lutar contra aquilo que está a acontecer naturalmente, não é? Eu acho que é um bocado de resistir, mas por isso é que eu digo que eu acho que a longo prazo, não estou a dizer daqui a 2 ou 3 anos, daqui a 100, 200, 300, que é tão natural as pessoas viajarem de país para país e mudarem se não estão satisfeitas, se estão a ganhar pouco aqui e vão para outro país, ou se calhar às vezes nem tem a ver com rendimento, tem a ver com o clima, tem a ver com outras coisas, mas cada vez as pessoas têm os seus objetivos e se calhar mudam para outro país que vai mais de encontro aos objetivos que eles querem cumprir e daí Sem dúvida. haver essa mistura cultural que fica... Então, E que vamos passar aqui uma fase, na minha opinião, que vai ser muito complicada, porque vai haver umas pessoas, uns países, não é? A resistir muito, como tu estás a dizer, e outros a deixar mais, e depois vai haver aqui um monte de depende das confusões, na minha políticas, sim. opinião. Vai sempre depender das sim, sim, políticas. sim. Portanto, Mas que eu continuo a achar que é muito estares a parar, mas o natural, pelo evoluir das coisas, é que realmente haja cada vez mais mistura e que daqui a uns 100, se calhar 200, 300 anos. até porque, repara, por exemplo, a rede de transportes
quer dizer, mudou radicalmente. 50 euros para ir agora à Alemanha. Quer dizer, é completamente diferente. É muito Está diferente. há 40 ou 50 anos tínhamos X aviões, hoje temos Y. Né? Quer dizer, isto tudo está a mudar, isto está a E é evoluir. muito rápido, muito recente isto. É tudo muito Há 20 anos não era nada assim. Não era nada disso. Nada assim. Não, não. Por isso é que eu acho assustador a diferença que é e que depois, isto tudo, voltando aqui ao imobiliário, porque acaba por alterar bastante a nossa percepção do que é o mercado. Muita gente faz previsões do futuro com base no passado. O que eu acho, na minha opinião, devemos ter um bocadinho de cuidado a fazer isso, porque o passado não quer dizer que seja o futuro também, não é? Por isso esta questão da globalização, de várias culturas diferentes a entrar, nós não tínhamos esta questão das pessoas estarem a faturar tanto num país e de repente virem para Portugal e aqui é muito mais barato comparativamente ao país deles e tudo mais. Por isso, havendo esta globalização, como é que tu vês o mercado imobiliário assim num futuro Olha, a mudar ou não muda? Todas as políticas estão depois interligadas e têm impacto no mercado imobiliário. Isto tem sempre, o mercado imobiliário tem sempre consequências, sejam elas positivas ou negativas, com qualquer tipo de política e qualquer tipo de movimento que o mundo vá fazendo, não é? Portanto, se continuar de facto com o que tem vindo a acontecer nos últimos 20 anos, provavelmente, e é o que está a acontecer agora, não é? E eu posso falar do agora, e o agora isso já deixou de existir, como tu disseste bem, os preços já não são medidos para o bolso dos portugueses. Portanto, mas depois também depende um bocadinho, e se bem que isso também está a acontecer, das zonas que estamos a falar e das cidades que estamos a falar. Sentes que antes havia mais diferenças? Ou seja, antes era Lisboa e Porto, realmente havia uma diferença muito grande do que ias para Aveiro ou se calhar para uma cidade mais pequena, e agora se calhar essas próprias cidades também elas começam todas a crescer e começa a haver um equilíbrio entre todos. Desde que seja litoral do país. Sempre. Litoral centro. Ok. Porque se nós formos para o interior, continuamos Já a ver uma grande diferença. a grande diferença que existe entre no próprio país, não é? Parece que não evoluiu e se formos uma aldeia do interior está igual a como estava há 30, 40 anos atrás. Praticamente igual. Mas é óbvio que as zonas interessantes, não é? Que são as zonas mais urbanas, que são as que te atraem mais, principalmente nós temos uma costa fantástica e temos, não é? Essas sim, essas começam cada vez mais a equilibrar-se. Falaste há pouco em Braga, e Braga, se calhar em termos de percentagem de pessoas oriundas de outros países, Está a aumentar bastante. e até mais do que está equilibrado em relação a Lisboa. Portanto, Sim, eu falo em termos de população versus. Mas já há 10 anos eu acredito que era bastante diferente. Era bastante diferente, mas Acho que que é uma mudança tão grande num espaço de tempo tão curto. é muito grande. Nós somos de Aveiro e, Sim. portanto, e notamos essas diferenças. Eu, quando vou a Aveiro, sim. parece que não reconheço Aveiro. Aveiro está Está completamente diferente nos últimos 10 anos. Sem E eu dúvida. saí de lá há 8, 9 e tem um impacto grande. E vejo. E havia uma grande diferença entre Lisboa e Aveiro. Hoje Sim, já não há. já não há. Mas fomos a ver metro quadrado. Olha, que há zonas que não. Em tudo. Do ponto de vista do metro quadrado. E depois temos outras coisas, que é, enquanto que o português há 10 anos atrás olhava muito para uma distância Lisboa-Aveiro como grande, hoje já não é o mesmo. Portanto, já considera que também não é assim tão longe quanto isso. Mas será o português ou será pessoas Foi que a vêm do mentalidade estrangeiro? que quem veio não de é? fora que fez. Eu acho muito isso. Sim. É verdade, de facto. As pessoas, nós tínhamos muito essa característica, temos essa característica. Tudo o que é mais de 20 km é longe. Tudo o que é mais de 10 km meia hora é é uma longe. loucura, Meia hora é uma loucura. Não é? 5 carros à planear. nossa frente no trânsito já, portanto, já é um sim, problema. sim, Portanto, e essas pessoas que vêm de grandes cidades, metrópoles, chegam a Portugal e, de facto, acham isto um paraíso e estão habituados, não é? A ter que ir para o trabalho e estarem a 1h30 de distância. E vão de carro, portanto. E meia hora, se estivermos a falar, por exemplo, alguém que trabalha no centro de Aveiro, não é? E que vive a meia hora de distância, consegue preços de habitação completamente diferentes e para eles aquilo, pá, meia hora, comparativamente à hora que faziam antes, não é nada, não é? Quer dizer, Não, exatamente. por isso é que esta mistura de culturas traz aqui umas realidades diferentes, o que os preços para umas pessoas é barato, para outras é caro, é tudo muito subjetivo. É tudo o que é muito longe para umas pessoas é outras perto. não é perto. Ou seja, começa a haver aqui uma mistura tão grande que é difícil. Eu, às vezes vejo muitas pessoas a fazer muita previsão do futuro. É muito difícil, porque há tantos fatores que são diferentes do passado que Sem nós não dúvida. podemos meter Sem dúvida. como, ok, isto vai ser assim. Pá, eu não consigo fazer uma previsão assim do futuro. Não, muito- eu acho que é assim. Vai Depende- ser assim. Não, isso Depende não de se- muita coisa. Isso não é possível. Isso não é possível. Agora,
É importante, isto eu acho que os grandes pensadores e as pessoas que estudam muito os mercados financeiros, estudam muito o mercado imobiliário, há características no mercado que são intemporais. Portanto, e o que aconteceu no passado, há movimentos que se conseguem mais ou menos prever. Que se conseguem prever. Tais como subir a taxa de juro. Se sobe a taxa de juro, automaticamente Menos poder de compra. menos poder de compra, menos dinheiro no mercado, mais resistência. Portanto, pelo menos as transações vão ter que baixar e isso aí é imediato e portanto, é o que está a acontecer neste momento. Sentes que está a acontecer muito, em termos de valor que baixou drasticamente por causa disso, ou o que eu sinto é mais que não foi o valor que baixou por causa de nós termos muita pouca oferta, mas foi o tempo de transação que aumentou bastante. Não sei se tu sentes o mesmo. Mas nós temos E depois também nós podemos temos falar aqui das diferentes classes. Nós temos também um que problema no afeta. país muito grande, que é nós não temos falta de habitação. Nós temos habitação parada. Porque existem muitas casas em Portugal, principalmente muitas casas do governo, não é? E muito centralizado, não achas também? Por exemplo, Muito está centralizado, sim. tudo em Lisboa e começa tudo a lutar Lisboa, mas tens muitas zonas fora de Lisboa. Estavas a dizer, por exemplo, Alentejo, por aí fora, que tem muitas casas. Só que se calhar ninguém quer ir para lá. Ninguém quer ir para lá. Porque não tem infraestruturas Não tem para tal, indústria, não tem indústria, não tem escolas, não Exatamente. tem comércio. Por isso, não será tem- que é só mesmo a questão da habitação, da construção, de falta de construção? Ou será que também é porque não exploramos outras vias, exploramos um bocadinho mais de Portugal, porque apesar de ser pequeno ainda há muito para... Mas isso acontece para em explorar, todo, não em é? todo o mundo. Se Sim, porque nós fores- queremos acabar por estar todos... Acontece em todo o mundo. O Brasil é enorme. Mas E depois onde é que as os- pessoas estão? Claro. Não é? No Brasil. As pessoas ocupam 5% do território do Brasil. 5%. Por isso, eu acho que é um bocadinho em todo. A não ser que alguns países têm características que são, sei lá, se calhar como a França. Tem várias fronteiras. Geograficamente é um país que é mais povoado em todas as cidades, porque enfim, é diferente de Portugal. Espanha igual, eu não conheço muito bem, mas eu penso que seja um bocadinho isto. Mas praticamente todos os países, tudo o que é urbano, as pessoas concentram-se mais, não é? Portanto, e depois daí nasce mais infraestruturas, daí existe há mais comércio, há mais oportunidade de trabalho. É. Quer dizer, depois está tudo ligado. É, Está tudo porque também ligado. não podemos pegar e fazer umas infraestruturas, não sei, aqui eu até perguntava a tua opinião, de fazer todas as infraestruturas, por exemplo, no Alentejo e tudo mais, mas quem é que vai fazer sem saber se há procura? Quem é que vai fazer sem saber se vai ter Tem que ser um o setor retorno? privado. Ou seja, O setor privado tem que ter retorno. Tem que ter retorno. e portanto, ele vai analisar e diz, mais vale fazer isto perto de Lisboa. Pois, não há como. Pois. Portanto, Mas isso poderia é todo- ser, vês como poderia ser uma solução para esta resolução da questão da pouca oferta que existe de habitação, de criar infraestruturas numas zonas mais Não, longínquas, eu ou acho achas que que não é por aí? Não é por aí, não é por aí. Eu acho que isso aí é lutar contra Natureza a natureza. natural. Pronto, natural. Seria, sem dúvida nenhuma, muito mais por políticas, muito mais por organização, por exemplo, do ponto de vista camarária, políticas que favorecessem o empreendedor, rapidez na execução, rapidez na aprovação dos processos. Eu Que aí em sou Portugal muito pragmático. é muita... Não, é impossível. É Portanto, difícil. É um investidor que chega cá, ele fica louco. O Portugal não tem hoje preços de habitação acessíveis e claramente isto é culpa de quem nos governa. Não há dúvidas absolutamente nenhumas acerca disso. Agora, depois, entretanto, depois há políticas para populismo, para se poder... Enfim, isto é tudo uma grande treta, porque, de facto... nós Porque os podíamos incentivos ter não isso. são para Portugal ficar melhor, são para conseguir que os portugueses votem em certas pessoas. E então aí, eu acho que os incentivos são um bocadinho no sítio errado, não sei. Nós temos o Brasil, por exemplo, que oferecia picanha para botarem nele, não é? O Portugal não é diferente. Só não é picanha. Exato. Mas não é diferente. Portanto, e o problema vai sempre estar aí. Eu acho que é preciso alguém com coragem para dizer verdades que precisam de ser ditas e que não tenha medo dessas consequências, porque mesmo essas pessoas que têm coragem para dizer as verdades, depois têm muitas consequências e são cancelados, como também se diz no Brasil. Sim. E E até que ponto é que compensa, né? Encontrares uma Porque está pessoa muitos que lobbies. está disposta a isso Está muitos lobbies. e está disposta a investir tempo e energia, anos da sua vida, a lutar por essa causa. A lutar por essa causa, sim. Que não é fácil. Não é nada Não fácil. é fácil Não. dizer, eu vou dedicar 10 anos da minha vida a tentar resolver este Não problema. é só da vida dele. E tu pensas porque assim,
Mas não é só da vida dele, é da vida dele, é da família dele. Sim. Portanto, Mas eu vejo que muita gente pensa em outras soluções. Epá, não estou satisfeito aqui, pá, vou emigrar. é a Porque solução. para quê? Mas eu também acho sem que... uma certeza que vai conseguir resolver, certezas nunca há, não é? Mas é muito difícil, por exemplo, tu me dizes a mim que queres mudar e tudo mais, vai e faz. Nós Eu não sei gastamos... se vou, porque se calhar para mim mais vale. O que é que eu posso controlar? Eu posso controlar isto? Isto é tão grave quanto isto. Supostamente isto devia ser assim. Nós, contribuintes, investimos para que o jovem vá para a universidade, estude e vá para a universidade. Por isso é que nós temos políticas em que, mais viradas à esquerda, em que temos um ensino grátis. Não é? Portanto, isto é um investimento do contribuinte. Para quê? Para que o jovem possa ir para a universidade, estude, se forme e contribua para o país. Quando ele contribui para o país, contribui para o contribuinte. Portanto, na verdade, é um investimento do próprio contribuinte nesse jovem. Ou seja, eu invisto em ti, tu vais estudar, tu tiras um curso, és médico, és enfermeiro, és, enfim, engenheiro, e depois tu vais retribuir o investimento que eu fiz em ti com o serviço que tu prestas à sociedade, neste caso eu estou incluído, tu também, e eu, como contribuinte, vou usufruir. Portanto, na prática, depois isto está tudo ligado, eu teria um bom Serviço Nacional de Saúde, onde eu teria médicos disponíveis para poder servir os meus interesses, porque eu investi nesses próprios médicos. Ora, o que é que acontece? Acontece que tudo está bem feito até chegar ao ponto de o incentivo desta própria pessoa que investiram nele ser de ficar no próprio país, que não existe. Não existe. E por outro lado, o que é que nós fazemos, como governo também, depois de termos investido neste estudante, vamos buscar e importar, não é, pessoas lá fora para exercer essas mesmas profissões, a pagar mais do que propriamente pagaríamos a alguém que investimos. Pronto, e esta é a política portuguesa. Andamos aqui num ciclo onde andamos basicamente a expulsar os portugueses de uma certa forma que são qualificados e a importar outras pessoas. Por isso é que também vamos bater naquela tecla outra vez do globalismo. Começa a haver aqui uma mistura tão grande, porque também depois tu não tens aquela história do... Eu vi isso também num outro podcast, que é antigamente tu tinhas 5 aviões, tu tinhas 10 aviões e tinhas 5 pilotos, não é? Formados para tal. Agora tens, se calhar, os mesmos 10 aviões, mas tens uns 100 pilotos. Então o preço vai acabar por... Pronto, não há incentivos para as empresas continuarem a criar empregos e tudo mais. E fica muito difícil depois o próprio... Tu tens formação, mas acabas por... Porque isto é tudo concorrência, não é? Tu acabas por... não tens trabalho, vais ganhar o mesmo que se calhar que se estivesses numa caixa do continente ou algo do género. Ou uma diferença não é significativa. Assim, temos ou vale a pena emigrar para tu... Mas a pergunta é, temos lá os melhores pilotos? Porque a concorrência é sempre boa. Se tiver... Portanto, ou seja, eu abro cursos para ser pilotos. Portanto, isto que é uma gestão do próprio governo. Eu abro cursos para ter pilotos. E eu tenho X aviões para esses pilotos, ou eles... Quando eu formo estas pessoas, eles posso encaixá-los. Se eu formo mais do que aquilo que eu tenho para dar, do ponto de vista de emprego, não é? A seguir eu vou para a qualidade, porque só vão ficar os melhores. Um misto. Qualidade e preço. Porque se são 100, Qualidade tu não aceitas 2.000 euros, há alguém que aceita. Ou quem diz 2.000, diz 1.500, diz whatever. Mas acaba por ser este misto, não é só o melhor. As empresas, não é só. Não é? As empresas de sucesso procuram o melhor. Porque o melhor... O que é isto do negócio? O negócio com uma pessoa é o que é que essa pessoa contribui para a minha empresa. Se eu consigo... imagina, o que é caro e barato? O que é caro e barato? É o preço que ela cobra ou o que ela contribui? O valor que ela... É o valor. O valor é que vai dizer se ela é cara ou é barata. Portanto, por isso é que nós temos ordenados de 800 euros e temos ordenados de 200.000 euros. Não é? Portanto, qual é o valor que eu agrego à empresa? No caso do piloto, o piloto pode ser um bocadinho diferente. Porquê? Porque ele vai levar a pessoa de um ponto A a um ponto B, precisa estar qualificado para saber o que é que tem que fazer, mas quando tens uma quantidade grande, o melhor vai levar o mesmo número de pessoas do ponto A para o ponto B. Uma empregada de limpeza. Vamos falar de uma empregada de limpeza. Será que é tudo preço? Ora? Não.
Não é? Não. Mas chega a um ponto em que não estás disposto a pagar mais. Se calhar não estás disposto a pagar 5 mil euros ou 10 mil euros numa empregada de limpeza. É um facto. É um facto. Porque, ok, que Não pode sei. acrescentar mais valor, mas pode estar na diferença de pagares 1000 e 1500, se calhar. Estou a dar um valor. Percebo. Ok, aí sim, pelo valor, é uma pessoa de confiança, por vários outros fatores que as pessoas possam dar valor, não é? Mas daí a passar para 10 mil euros é muito difícil. Não é? Sim, é que o setor tem Sim, eu percebo o que diz. E se tens também tens muita gente também capaz, com qualidade. Claro. Então se tu tens 10, não é, que realmente têm qualidade e que tens uma que diz que é 1500 e outra Mas- que aceita 1400, tu sentes que é... Chega a uma determinada altura que não há uma concorrência de preço. Sabes porquê? Porque depois, quando as pessoas se percebem que o que vão ganhar não chega, as pessoas vão se formar noutras coisas. Tu entendes isto? É quase como pessoas que foram para, enfim, direito. Percebem que ganham X, adoram o que fazem, mas de repente olharam para o mercado imobiliário e vender casas era bem mais apetecível. Isso aconteceu comigo. Andaram a estudar há anos, Exatamente. mas perceberam que era muito mais Estilo rentável de para vida elas, deles não... porque se calhar já havia muitas pessoas na área dela e a competitividade era tão alta que o valor que elas podiam, ou que elas podiam receber naquela atividade já não justificava, portanto, e adaptaram-se. Entendes? Mas o que é que aconteceu a seguir? Veio alguém para o mercado imobiliário com formação, portanto, jurídica, não é? Ela veio agregar valor ao Exatamente. mercado imobiliário. Ela adaptou-se, veio para um mercado diferente, ou ela ou ele, vai ganhar mais, não é? Com valor acrescido, porque tem a componente jurídica. Não significa que isto seja uma mais-valia ou uma menos-valia, até porque nós temos pessoas que também, cada um na sua... mas percebes o que eu digo? Ou seja, Sim, a sim, determinada sim, altura eu não acredito que os preços venham por aí abaixo. Até chegar a um ponto que quase não pagas nada para a pessoa trabalhar. Isso não existe, só porque há muita concorrência. Não tem a ver com isso, tem a ver com... como é que eu tenho de explicar? Lá está, eu volto sempre à parte da globalização, que é, tu chega a um ponto em que, por exemplo, para essas certas políticas como estão aqui, tu não, acabas por não ter uma vantagem competitiva, mas se calhar vais para outro país e tens. E se tu fores a ver, se tu fores uma pessoa que um dos teus objetivos é a parte financeira e ter o estilo de vida, um certo estilo de vida que a pessoa se identifique, se calhar tu começas a ponderar, ok, se calhar eu com exatamente a mesma coisa e fazendo o que eu realmente adoro e que realmente gosto, que eu adoro ser enfermeiro, eu adoro ser doutor, seja o que for, mas em Portugal não consigo passar, vamos dizer, um enfermeiro 1500 euros por mês, não consigo passar daí. Porquê? Porque há muita concorrência, muita pessoa capaz também, muita pessoa com muita qualidade, mas que está disposto a fazê-lo por 1200, que está disposto a fazê-lo por 1100, porque é tudo aceitação ou não, não é? Porque se ninguém, mas se imagina- os enfermeiros não aceitassem a 1000, Mas imagina Não dava, que vão, não é? que se mas formam... conseguem fazer exatamente a mesma coisa que adoram, não é? Porque se calhar não querem fazer essa transição, não querem passar para imobiliário, não querem fazer aquilo que realmente gostam, que foi a sua paixão da vida, e se calhar vêm, ok, eu posso fazer o mesmo, se calhar nos Estados Unidos e ganhar muito mais, e ter o estilo de vida e fazer o que eu gosto no meu dia-a-dia. Mas, João, o que é que eu acho também em relação a isso? Sabes que isto é tudo muito controverso. Claro, Porquê? mas Porque, sem dúvida nenhuma que isso é o que acontece. Só que eu penso um bocadinho mais do que isso. Mas vai de Eu acordo penso com os assim. objetivos da pessoa, não é? Porque É isso. Ou ela seja, pode querer continuar o seu trabalho ou pode dizer, não, não é o meu trabalho, eu quero continuar no meu país. E eu adapto-me. Pronto. Ou seja, há aqui esta mistura. Mas isso acontece em todo mundo. Em todo mundo. Então tu começas a misturar toda a gente. É um E facto. começa a haver uma globalização que, ok, e vamos nos adaptar, aquele país tem estas características, tem o sol, tem isto, defende mais os... E tens a tua família Exatamente. lá, tens os teus pais, tens os teus... Tudo é fatores, Sabes que mas tudo é cada um um vai dar sacrifício. valores a coisas diferentes e depois vai mudando uns para os outros e por isso é que eu vejo, por isso é que eu, quanto mais penso que daqui a 100 anos, 200 anos, vai haver uma mistura tão grande que vai haver quase como é que eu ia dizer, tem que haver um salário geral para o mundo inteiro ou algo do género, daqui a muitos anos se calhar, porque realmente há esta mistura toda, porque cada um dá valor a coisas diferentes, um gosta mais do frio, outros gostam mais do calor, outros querem estar perto da família, outros querem mais a parte financeira, ou seja, há tantas coisas diferentes que vamos misturando tudo, e os brasileiros pensam assim, o malta dos Estados Unidos, os americanos também pensam assim, alguns estão cá, outros ficam lá, ou seja, portugueses a mesma coisa, ou seja, começa a haver aqui uma mistura muito grande, daí a minha visão. Percebo o que dizes, percebo perfeitamente o que dizes, acredito que possa ir por esse caminho, acredito que depois o povo e as pessoas
lá está, e aí eu olho um bocadinho para a história. Isto, de facto, a história ensina-nos muita coisa, portanto, eu não digo a história recente, de há 50 anos ou há 100. Sim. Há não é? Nós temos uma história. E os povos já andaram por muitos países. Mas não era tão fácil, eu acho que era diferente. Não sei, posso estar completamente Olha, errado. quer dizer, Portugal tem 800 anos, mas se eu recuar 2000 anos, nem existia Portugal. Não é? Portanto, isto, e se eu recuasse 5000 então, se eu recuar, sei lá, nós entretanto, já fomos ocupados por Espanha, já fomos espanhóis. Percebes o que eu digo? Sim. Ou seja, eu não sei muito bem se isso vai ser bem assim. Pois, nem eu. Mas eu acredito que com o que tu tens hoje, e se tu escalares isto, não é? Possa ser esse o pensamento que venha. Que tu de repente penses, não, isto de facto daqui a 100 anos, se isto continuar assim, evoluir assim, só que a história diz-nos que isto de repente muda tudo. Claro. Isto muda tudo. E de facto já há sinais de mudança. Políticas. Já há sinais de mudança. Sim, começa a haver resistência. A essa já começa a haver globalização. manifestações, Sim. pessoas a ficar muito incomodadas, já começa a haver mudança de políticas, já começa uma direita a nível europeu a aparecer mais, já começa há pessoas que dizem que é uma extrema-direita e eu não acho nada disso, eu acho que de facto é uma direita normal. Já não há, portanto, tu já vês mesmo nos Estados Unidos, tiveste, bem pouco tempo atrás, uma direita forte com o Trump, não é? E tiveste agora, e tens agora uma esquerda, portanto... Sleepy Joe. É muito a favor desse globalismo, não é? O outro não. Tanto é construir um muro. Exato. Pronto. E quantos muros podem vir a ser construídos no futuro, não é? Por isso, eu acredito que, de facto... uma coisa é certa, nós mudámos muito nos últimos 100 anos, do ponto de vista de qualidade de vida. Percebes? Ou seja, nós retirámos 2 bilhões de pessoas da fome nos últimos 100 anos. Sim. Nós hoje vivemos com mais qualidade de vida do que um rei vivia há 200 anos. Qualquer pessoa, independentemente do ordenado que ganha, que viva na Europa. Portanto, quando eu digo qualquer pessoa, eu não quero generalizar, porque de facto há pessoas que passam muitas necessidades. Uma maior porcentagem. Mas uma grande porcentagem, eu acho que é mais assim. Temos acesso à tecnologia, temos acesso a formação, temos acesso a tantas coisas que isto há 20 anos. De forma 100% gratuita, impressionante. Por exemplo, não é? Isto há 20 anos era impensável. Por isso... o mundo mudou para muito melhor. Tudo veio acrescentar aqui valor, não é? Mas está sempre ligado aqui. Quando há a Revolução Industrial, produção em massa, está ligado ao capitalismo. Tudo o que está ligado ao capitalismo tem uma tendência natural de vir a aumentar a qualidade de vida das pessoas. Tudo o que está ligado à outra Muitas vertente... pessoas pensam que é exatamente o oposto. Mas não é. Porque hoje é normal uma pessoa ter um telemóvel. É normal. Portanto, eu ainda sou do tempo que um telemóvel só era para ricos. Só era para ricos. Custava um carro. Quase. Quando saíram os telemóveis, não é? Só que, lá está, produção em série. Competição e capitalismo. A própria China, que é um país supostamente comunista, não é? Só consegue ser o país e a força que é hoje porque é um comunismo com um governo capitalista. Certo? Portanto, a China é puramente capitalista, não é? Na sua governação, do ponto de vista de indústria e de empresas e de incentivos e afins. Depois tem aquela componente comunista de... enfim, que é mais... é a característica deles, não é? Portanto, ou seja, mas no geral eles só conseguiram transformar-se como país por causa do capitalismo. Os Estados Unidos é o que é, porque é um país capitalista. Não há, que eu me recorde, de nenhum país comunista que tenha... Enfim, se olharmos para o caso da Venezuela, é o verdadeiro exemplo do que é a diferença que existe entre qualidade de vida de um e do outro. Se olharmos para a Rússia, tudo o que era Ocidente e tudo o que era de Leste, não é? Percebemos claramente a diferença
no Muro de Berlim, o que é que ficou para um lado e o que é que ficou para o outro, e o que é que foi o crescimento de um lado e o que é que foi o crescimento do outro. Portanto, agora, porquê é que as pessoas acham que o capitalismo é mau? Porque consideram, primeiro tem muito de religião isto, mas consideram que ganhar dinheiro é quase pecado. É quase pecado, é quase como o dinheiro, até às vezes tem uma, enfim, as pessoas olham para o dinheiro como uma coisa má, e não é. Engraçado, as pessoas apoiam o pobre até ele ficar rico, depois criticam, não? E depois As pessoas querem que o pobre seja rico até que ele fique rico, mas quando português fica tem uma rico coisa bastante começa pior. a criticá-lo, Porque, que é por exemplo, impressionante. por Então para que é exemplo, que... A qual é a lógica? inveja existe em todos os países, não é em Portugal só, não é? Mas Portugal tem uma inveja engraçada. É engraçada. Porquê? Porque a pessoa que te inveja, ela não quer alcançar o que tu alcançaste. Ela só não quer é que tu alcances. É. Uma Porque grande ela quer se diferença para os sentir Estados Unidos, confortável. por exemplo, que eu sinto, que é, eles lá, eles aqui olham e querem destruir, não querem, tu tens um carro bom, eu não quero que tu tenhas um carro bom, eu quero que tu tenhas o mesmo carro que eu tenho, e por aí fora. Nos Estados Unidos eu acho que há mais aquela, tu tens isto, como é que tu consegues isto, como é que tu fazes, eu também quero ter, é mais essa sensação de eu também quero alcançar, e se calhar até vou fazer concorrência a ti e tudo mais, mas há esta de todos se levam uns aos outros. E aqui parece que é aquela história do caranguejo, ou lá o que é, que anda sempre, um vai subindo e ele puxa, e andamos aqui um bocado na cepa torta e... Mas atenção, Não é toda a gente, eu acho que obviamente, mas é importante nós também. acho que é um bocado cultural. Se É um calhar. bocadinho cultural. Apesar de que temos que perdoar. Eu acho que temos que perdoar. Porquê? E temos que perdoar, eu acho que já está a haver uma evolução enorme na mentalidade portuguesa. E o português em si está a crescer muito e muito. E nem tudo é negativo. Aliás, a grande percentagem é positiva de tudo o que é ser português. Sim. E principalmente quando se trata de acolhimento, de pessoas, de trabalho. Nós temos uma história incrível. Nós somos... porque somos tão humildes também, não é? Não lutámos para que a nossa história fosse reconhecida. Nós temos uma história que mudou o mundo. Mudou o mundo. Nós fomos... mudou realmente o mundo. Portanto, isto faz muito... fez aquele filme dos persas contra os espartanos, não é? Esparta. Esparta, não é? Esparta, acho. Exatamente. Que é assim uma grande treta, aquele vídeo, aquele filme. E de facto devia-se fazer era um filme daqueles para os portugueses. Os portugueses têm vitórias fantásticas, históricas, conquistas que mudaram o mundo. Bom, e depois como também povo sofreu muito nos últimos 40 anos, evoluiu em algumas partes, noutras nem tanto, mas antes... Acho que tem muito trauma, não é? Um bocadinho, eu sinto um bocado isso. Um povo um bocadinho... Não podemos também bater sempre no ceguinho, por assim dizer, porque também há um motivo para ser assim. Há uma geração, há aquela geração que é esta já a última geração, não é? Que é aquela já de 70, 80, 90. Foi uma vida muito difícil. Era uma vida muito difícil. Hoje já há uma mudança muito grande, portanto... E que se calhar na altura o capitalismo era o que eles dizem hoje, que era uma coisa má. Se calhar, não sei. Ou pelo menos na percepção deles, porque sofreram de alguma forma, ou seja o que for. Está feito... Ou seja, tem ali uma percepção da realidade... Se tu recordas quando começaste a estudar, quando tu foste para a escola, como é que as pessoas te ensinam, o que é que te ensinam, a mentalidade que te transmitem, é praticamente de tu trabalhares para o governo. É isto. Não há nada no ensino público, mesmo no privado, que te incentive a tu seres empreendedor. Não, isso não. Pronto. Aquilo está mesmo formatado para... Está formatado. Mas é suposto, é suposto servires empreendedores, não é se tu seres empreendedor. De repente tu olhas lá de cima e pensas assim, como é que se lida com tanta gente? Nós temos que dominar esta gente toda, não é? Nós temos que metê-los direitinhos. Portanto, por onde é que se começa? Pela base, família, escola. Então o que é que nós vamos dizer? Porque não é a família nem a escola que escolheram dizer o que dizem. Foi alguém que um dia pensou e começou a escrever uns livros e começou a escrever uns pensamentos e umas estratégias para que a população consiga lidar com eles próprios. Para que nós consigamos lidar com nós próprios. Portanto, para que isto seja civilizado. Então, de repente, começou-se a ir atacar aonde? Escola. Escola, então, tu vais levar com uma cassete. E é assim, a sociedade, e é assim. E foi porque nós precisamos de mão de obra.
precisamos de mão de obra E mais precisamos- qualificada e então vamos começar a formar as pessoas para tal e vamos montar Pronto. aqui um sistema de ensino para tal. Pronto. E vamos formá-las para isto. Eu, Para por isto. exemplo, no Norte noto uma coisa impressionante que é, malta, pelo menos a minha percepção, e posso estar completamente errado, mas está muito formatada. Eu vou para a escola e vou para a universidade, mas vou acabar numa fábrica. Sim. Eu vou acabar numa fábrica, ganhar 1000 ou 1200 e tal, vou aqui, mas não tenho assim umas ambições. Eu já quase que aceito que é suposto eu ir para trabalhar para uma fábrica de alguém que na cabeça deles teve sorte, teve isto, teve aquilo e é tudo Só que isto está a mudar. Isto está a mudar muita por coisa. causa, Mas mais no uma vez, Norte das é redes muito sociais. isto. Mas está a mudar. Sim, Está eu a mudar. acredito que sim. Porque o que é que acontece? Nós éramos Em Lisboa noto uma diferença muito grande, já não é essa mentalidade, já notas que há uma mentalidade diferente de empreendedorismo e tudo mais, cidade, tem uma atenção, realidade diferente, mas no Lisboa, Norte é mas impressionante. Lisboa é uma cidade diferente. Lisboa sempre foi uma cidade de serviços. Sempre. Portanto, ou seja, é muito normal o exemplo da pessoa que tu estás, ou que tu acompanhas, ou que tu te dás, Está a ser prestar um algo a empreendedor. alguém, sim, sim. Ele presta um serviço. Portanto, por isso é que a capacidade de compra em Lisboa é diferente. E os preços também são diferentes do resto do país. Tu vais mais para o norte. Mas isto não acontece só em Portugal. Não, sim, eu percebo, sim. É, e até mesmo por causa do tempo em si, da temperatura, enfim. E é muito mais indústria. E, portanto, se tudo o que te rodeia, se o teu exemplo em casa, se o teu exemplo do teu O teu pai irmão... também trabalha trabalha fim lá. de semana o portanto, irmão vai trabalhar exatamente. numa fábrica, um de café, repente, com 10, 11, 12 anos, é isto que tu ouves, é isto que tu aprendes, é Pensas isto que é tu- normal. que te É o ensinam, suposto. pensas, é o suposto normal. Então as pessoas programam, porque nós somos programados. O que é, de repente, tu começas a ver, a ter a ver outras pessoas, e as redes sociais nisso vieram abrir um bocadinho a mente, não é? sem dúvida. E as pessoas começam a questionar. Uma Questionam, distância de 2 horas questionam. muda completamente, Muda completamente. Isto questiona-se tudo. as pessoas que estás rodeado, as oportunidades que tens. Só que isso é bom ou é mau? Depende dos objetivos da pessoa. Toda a gente pode ser empreendedora? Ou devia? Não. É o problema é que temos depois este... Mas lá está, vai sempre de acordo com os objetivos. Uma pessoa que, por exemplo, queira um objetivo financeiro, uma pessoa queira, eu quero viver numa casa de 5 milhões, mas eu quero ser enfermeiro em Portugal. É irrealista. É irrealista. Pronto. Não quer dizer que não possas ser enfermeiro. É realista. Agora, não podes querer tudo. É. Pelo menos aqui em Portugal, estas condições tens de adaptar à Mas é realidade. assim na vida. É assim na vida. É assim na vida. exatamente. Mas se tu quiseres ter uma casa de 5 milhões, tu não vais ter tudo, porque provavelmente Claro, vais sacrificar também outras coisas. vais sacrificar imenso a tua tempo, vida. família. Fim de semanas, família, férias, saúde. Que 99% Porque tu vais das trabalhar pessoas muito, não quer sacrificar. Pois, exatamente. Tu vais trabalhar muito. Tu vais andar anos, provavelmente, em que tu não queres, ou não podes, ter o normal da vida das pessoas. Não é? O que é o normal? É ter um trabalho das 8 às 6, é ao fim de semana poderem curtir, e ter os almoços de família, e ter os jantares de família, sair com os filhos e passar com os filhos. Eu vejo muita gente que diz: eu quero fazer dinheiro, eu quero fazer isto, eu quero fazer aquilo, e começam a trabalhar, começam a perceber o que é que implica, porque não é tudo rosas, não é? Implica muito sacrifício, como tu estás a dizer, muitas horas. E diz: pá, eu afinal não quero isto. Porque para chegar a certo fim eu tenho que sacrificar X. E eu não quero sacrificar X. E está tudo bem. Não temos que ser todos. Por isso não é que temos quando que se ser faz todos objetivos, empreendedores, não é? Mas- normalmente tem que ser por uma estratégia, para até mesmo da minha equipa, mas não, há sempre, nós temos que fazer objetivos na vida, temos que ter objetivos, Claro. temos que ter, devíamos ter, mas pelo menos numa área comercial, acho que é importante que se tenha objetivos. E esses objetivos têm que ser honestos. E quando se diz honestos, não interessa quanto é que tu queres, tens é que ser honesto para o que tu queres. Não podes ser incoerente, porque depois isto vem a frustração. Eu não posso, como tu dizes, e bem, queria dizer assim, eu quero faturar 1 milhão de euros. E eu já faturei 1 milhão de euros. E não foi só um ano. Só que eu, para faturar 1 milhão de euros, eu perdi muitas coisas. Que as pessoas dizem, mas tu gostas, e tu não perdeste porque tu gostas e és assim. Isso não é verdade. Eu adoro férias, eu adoro hotéis, eu adoro descansar, eu adoro tudo. Eu gosto de estar com amigos, eu gosto de estar com família, eu gosto de tudo isso. Eu gosto de tudo isso. Só que eu tive que tomar uma decisão. Eu, se quero aquilo, eu tenho que estar preparado para perder outras coisas. Porque eu vou perder. E isto está completamente ligado. E quem pensa que vai ter o melhor dos dois mundos, isso não vai acontecer. Mas isto é como nas relações. De pessoas, de amizade, relações... Eu sou solteiro. Porquê? Porque ninguém matura. Então, se eu trabalho 17 ou 18 horas por dia, como é que eu fazia? Não é? Sim. Mas isso é uma consequência natural. Sim. Natural, porque ninguém quer a minha vida.
Eu não digo que ninguém quer, porque há muitas pessoas que querem, até querem ainda mais. Mas muitas não estão. Eu acho que a maior parte das pessoas não estão dispostas ao sacrifício que é preciso. Eu acho que as pessoas têm uma dificuldade enorme em enfrentar a realidade. Passam para o plano B. Qual é o plano B? O plano B é assim. Então eu vou arranjar a forma de conseguir ter aquilo que eu quero, de fazer aquilo que eu quero, mas ter o dinheiro que eu quero. E depois isto pode levar para variedíssimas coisas. Olha, Mudar de país. mudar de país. Mas muitas pessoas não querem enfrentar essa realidade sequer. Só- Eu quero esta parte financeira assim. Mas eu quero esta parte financeira fazendo isto em Portugal, com estas regras, que eu quero isto tudo. E tu dizes assim, mas isso não é realista. Ah, mas eu quero. Isso não dá, é porque o país é injusto, é porque isto, é porque as leis, é porque isto, é porque aquilo. Meu, está bem? Vamos dizer que tu estás certo. Mas tu não podes mudar nada disso, tu não podes controlar nada disso. O que é que tu podes fazer para controlar? Podes mudar de país? Queres manter a tua profissão? Tens aqui uma solução. Mas queres aumentar o teu estilo de vida em termos financeiros? Está aqui soluções. Podes mudar de país. Agora não podes é ter tudo. Falaste Não do podes médico. ter tudo. Falaste no médico, por exemplo. Um médico que imigra. Ele não precisa mudar de país. Ele faz o curso, tem que fazer o básico, que é ir para o hospital, fazer as coisas, e de repente conhece tantos médicos que são empreendedores e abriram clínicas, não é? Portanto, fazem privado, clínicas, Sim. trabalho. Mas aí já começa a ser empreendedor que nem todos querem, Mas se é calhar, assim não na é? sociedade. Mas lá está, não querem. Querem continuar a ser os médicos e a fazer o que fazem e tudo bem. Mas depois querem outras coisas que é necessário começar a empreender para chegar a essas coisas. É sempre Ou necessário seja, começar a vamos sempre empreender. bater naquela tecla de tu tens que enfrentar a realidade como ela é. Tens que Tu queres arriscar. isto. Para isto é preciso isto. É e não isto. é o que tu queres. É o que é necessário. E tens de estar disposto a fazer o que é necessário para chegar ao teu objetivo. E se calhar não é o teu objetivo. Se calhar, e muita gente eu acho que chega a esse ponto, analisa e vê já não é bem. Já passou não, algumas Eu não pessoas. quero este sacrifício Já todo passou para muitas isso. pessoas. Já, Passou, para te dizer, já, acho que grande parte chega ali já e vê tive que não- pessoas que me disseram assim: eu vou parar, eu sou infeliz. Claro. Eu sou muito infeliz. Eu não quero nada disto na minha vida. Uhum. Para mim, isto não é felicidade. Eu não quero trabalhar tanto, eu não quero ter. Claro. Pronto, e perceberam, mas tiveram que experimentar, mas pelo menos experimentaram. Há pessoas que nem chegam a experimentar e depois ficam frustradas por não conseguir. Pois, aí é que eu também queria chegar, que é as pessoas começam a ver que é preciso fazer aquilo e começam a inventar desculpas em vez de arranjar soluções. É. Começam a ver, ok, eu estou a dizer enfermeiro porque é a primeira coisa que me vem à cabeça. Eu como enfermeiro não consigo faturar 100 mil euros por mês. Mas a culpa é disto, a culpa é daquilo, a culpa é disto, a culpa é daquilo, por isso é que eu não consigo. Meu, tipo, isso são coisas externas que tu não podes controlar. O que é que tu podes fazer? Sim. E ver soluções, porque não vale a pena. Vamos dizer que tens toda a razão, a culpa é de toda essa gente que tu estás a apontar o dedo. E então? O que é que muda a tua vida? Nada. Por isso, vê o que é que dá para fazer e faz. Agora, não podes querer tudo. Faz parte, não é? É muito normal que as pessoas. E é mais fácil. Porque é confortável. É mais fácil dizer a culpa é deste, a culpa é daquele, a culpa é disto, a culpa é daquilo. A culpa Mas não é minha. A confortável. Mas culpa não é confortável. minha. Eu É não. confortável. É confortável. Nós estamos constantemente programados para dar conforto a nós próprios. Portanto, É. estamos constantemente programados para isso. E estamos sempre nisso. E, portanto, é muito mais fácil dizer que a culpa é do outro, é muito mais fácil dizer que a culpa é da sociedade, é culpa do governo, é culpa do amigo, é culpa da minha realidade. Tipo, para nós da não sentimos família. mal com nós próprios, não é? Nós É. sentimos- Também por isso é que muitas vezes as pessoas que fazem e que estão ligadas a outras pessoas que dão a desculpa de que não fazem porque a culpa é de A, B e C, e quando estão perto de outras pessoas que fazem e se deixam de culpar os outros, essas mesmas pessoas começam a entrar em confronto. Sim. E Começam a afastar, ou a afastar, criticar, ou a a arranjar. criticar. Precisamente porquê? Porque ele é o confronto. Aquela pessoa é o confronto daquilo que ela diz. Porque aquela pessoa Sim. vai desmistificar aquela mentira de que, afinal, já não há culpados. Porque é difícil chegar ao pé de ti, por exemplo, e dizer: eu estou com este problema, isto, aquilo, não sei o quê, e tu começares a dizer soluções e ela. Mas eu não estou disposto a isso. Mas queres o quê? O que é que estavas à espera que eu Chamam dissesse? muitas vezes E há a ali um atenção. choque de realidade que as pessoas dizem: não, mas o Daniel é isto, Daniel é aquilo. Não, tu é que não consegues aceitar a realidade das coisas. Não- Eu tenho, por exemplo, que fazer uma gestão muito grande do ponto de vista da forma como eu muitas vezes tenho que dar sugestões. Porque eu já fui acusado, entre aspas, de ser muito duro. Não é? Porquê? Porque sou muito prático, pragmático, não é? E porque não tenho nada disso, dessas desculpas, de repente é um choque para as pessoas que chegam perto de mim e dizem-me assim: olha,
Então, mas como é que eu chego aos teus valores? Eu digo, pronto, não tem problema, vou-te dizer. Fazes isto. Não, mas não era isso que eu queria saber. Então, mas eu não tenho mais nada para te dizer. Não queres enfrentar a realidade. Não queres enfrentar a realidade. E depois dizes, mas tu não podes ser assim, Daniel, tu és muito duro. E eu, pronto, então deixa eu ver como é que eu consigo dizer isto de outra maneira. Não é? Pronto, e depois, entretanto, tenho que dizer, pronto, a coisa. a forma mais Mas não há como simpática. fugir. A forma mais simpática, eu posso dizer outra forma mais simpática, é assim, tens que olhar para a tua realidade e para a tua verdade. E se calhar, a tua realidade e a tua verdade, a análise que fazes de ti próprio é, eu quero ser feliz. É um facto. É. Então pronto, tu para seres feliz não tens que ser e fazer o que eu faço. E provavelmente tu não queres os meus resultados. Só que tu ainda não sabes. Eles querem os teus resultados, não querem é o esforço que é necessário para chegar aos resultados. Pronto, mas isso aí eles sabem. Eles ficaram a saber que é preciso os esforços para chegar aos meus resultados. E eu tento desmistificar e dizer-lhes, olha, se tu se calhar estás enganado e não queres os meus resultados, tu pensavas que querias os meus resultados. Mas quando tu percebes o que é necessário para chegar aos meus resultados e porque tu queres ser feliz, tu não queres os meus resultados. Porque tu não queres, não é os meus resultados, tu não queres a minha vida, nem o meu estilo de vida. Apesar de que, a determinada altura, a minha vida passa a ser muito parecida à deles. Porque isto o que custa é construir. Sim, depois é manter. Depois começa a ser uma fase também, não é? Começa a ser, eu acho que a vida é um bocadinho por fase. Nós numa fase, se calhar, podemos estar muito imersivos nessa parte e dar, se calhar, um foco. Eu acho que numa fase inicial é muito importante dar um foco financeiro para resolver essa parte da nossa vida o mais rápido possível, para começar, se calhar, a dar depois foco a outras coisas, de família, de tempo, essas coisas. Porque sem a parte financeira tratada também não consegues resolver as outras. Se não consegues pagar as contas, tu não consegues ser um bom pai, tu não consegues ser um bom marido, tu não consegues ajudar ninguém. Ou seja, a parte financeira é a primeira parte a tratar, na minha opinião. Eu posso estar completamente errado. Primeiro tens de ter pessoas ao teu lado que acreditem em ti e que te apoiem. E isto, o apoiar, é difícil, porque muitas vezes gostam de ti e acham que apoiar-te é tirar-te do teu caminho. Porquê? Porque tu estás a entrar em exageros na cabeça deles. Sim. Na cabeça deles. Depois, para além disso, todas as pessoas são egoístas. Há muitas pessoas que dizem assim, não, eu quero o melhor para ti e quero que tu estejas comigo. Mas a única coisa que a pessoa quer é o melhor para ela, porque quer a tua companhia. É um sentimento que ela quer ver resolvido, que é a falta que tem de tu estás perto dessa pessoa. Está correto? Portanto, não estão a pensar em ti, estão a pensar nelas próprias. Para além disso, este grau, nós temos, de facto, esta assertividade tem que ser de tal forma, porque se tu não estiveres muito bem consciente daquilo que tu me acabaste de dizer, que é a realidade, que se tu não estiveres bem, nada à tua volta vai estar bem. Portanto, é tudo muito bonito, o amor vence sempre, mas o que é certo é que se tu não tiveres dinheiro, a discussão e o problema vem, não é? Portanto, ou seja, é importante fazer o caminho. E depois, em qualquer tipo de empresa, tu tens que... Eu, numa fase inicial, não queria mais nada do que ter dinheiro para comer, não é? E depois queria ter dinheiro para pagar o sítio onde vivo e dinheiro para ter combustível. Sim, e depois eu não vim com a ideia de querer faturar 10 milhões de euros ou 2 milhões de um ano, né? Nem ter uma equipa com X pessoas, nem ter uma loja numa localização Prime. Percebes? O meu objetivo... Não foi logo o objetivo de início. O meu objetivo foi, eu quero amanhã ter liberdade financeira para não pensar em dinheiro. O meu primeiro objetivo até foi esse, foi ter dinheiro para comer, depois ter dinheiro para pagar a casa onde vivo, depois ter conforto para que num ano eu consiga ter isto assegurado, porque é o conforto, este confortozinho financeiro. Depois fui crescendo, depois já era ter um carro próprio, pequenino, tal, porque não queria estar dependente de ninguém. Depois já era, enfim, isto foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo. E é óbvio que cada vez que tu cresces um pouco, tu vais aumentando o teu objetivo. Claro, vais sempre aumentando. É suposto tu aumentares o teu objetivo. Portanto, isto depois não tem fim, não é? O que eu queria ontem, eu hoje já não quero, eu quero outras coisas. E o que é que agora, no dia-a-dia, que já tens essa parte financeira resolvida, o que é que te motiva? Porque és das pessoas, sinceramente, que eu conheço que mais trabalha, que mais horas coloca e tudo mais, e que se calhar muita gente vindo de fora, ou uma comunidade em geral, pode dizer que és o que tem menos motivos para o fazer. Porquê? Bom, primeiro eu não tenho essa parte financeira resolvida. Ainda. Primeiro. Porque depois depende do que é que tu achas que está resolvido ou não.
Mas para um público em geral, ver Pronto, ok. faturação e tudo Sim. mais, comparativamente, por exemplo, como um português, esteja a parte financeira resolvida. Completamente resolvido. Pronto, Completamente era resolvido. esse o ponto que eu queria chegar. Completamente Muita resolvido. gente que dissesse assim, se eu chegasse aos números do Daniel, se calhar o ano passado até há 2 anos, já tinha parado. Já tinha parado. Mas porquê? Normalmente sempre que as pessoas não param, não é? Pois. E acho que quando chegam lá percebem que não é Olha, aquilo que elas João, pensavam. Eu acho que o que me move é o propósito. Por isso é que eu acho isto fantástico, destas iniciativas, porque é esta forma que tu tens de chegar ao público e conseguires ajudar outras pessoas também a poderem conseguir alcançar estes resultados. O propósito, a paixão. Vamos a uma pergunta, em vez de ser o Daniel, o que é que movia o Steve Jobs? O que é que move o Elon Musk depois de ter vendido a empresa dele por 300 milhões de euros? Já não precisa de dinheiro, Sim, não é? não é? 300 milhões de euros. O que é que de repente dá na cabeça daquela pessoa de investir todo o dinheiro e ficar completamente falido? Pedir a amigos E para pedir a viver lá amigos em para casa poder- e tudo mais, exatamente. dormir lá umas noites. O que é que move aquele homem? Aquele homem, o que lhe move e o que me move, ele só escalou isto, porque eu não tenho 300 milhões, mas na verdade o sentimento é igual. O que nos move é o propósito, é a paixão, é o sentir-te Um objetivo que não financeiro. que não O financeiro acaba por ser uma consequência. O financeiro acaba sempre por ser uma consequência, mas é um objetivo claramente que não tem nada a ver com o financeiro. Mas, aliás, eu depois que comecei a ter algum dinheiro para ter estabilidade, já deixou de ser a questão financeira. Começou a ser muito mais o propósito. O propósito. E é isso que eu acho que faz com que o Belmiro de Azevedo tenha trabalhado até aos últimos dias da vida dele. Eu acho que é isso que fez com que... Percebes? O dono da Delta, da Baix, Sim. tenha trabalhado até aos últimos dias da vida dele. Porque depois também é vida. Isto, há quem diga que é trabalhar. Eu não acho que isto é trabalhar. Eu nunca me sinto a trabalhar. Eu sinto-me... é óbvio que há dias que eu tenho mais pressão, mais ansiedade, faço coisas que eu não gosto, porque faz parte, não é? Mas também são esses momentos que acabam por te fazer valorizar o sossego, não é? Claro. Porque se tu tivesse, ainda ontem comentava, acho que era com ele, que era, se tu não tiveres momentos de stress, tu nunca vais valorizar os momentos de sossego. Se tu não tiveres alegrias, momentos nunca de vais... sossego, Se não tiveres vais tristezas, nunca vais Exato. valorizar as É alegrias. preciso esses contrastes e toda a gente precisa desses contrastes. Muita gente, por exemplo, fala na liberdade financeira e dá muita ideia de que é não fazer nada. Não é não fazer nada, na minha opinião, liberdade financeira. É fazer o que tu quiseres. Fazer o que tu quiseres pode ser continuar a fazer o que estás a fazer, porque adoras aquilo que estás a fazer. Claro. E isso para mim sim é liberdade. Não estás a trabalhar por Tu- dinheiro, eu- estás a olha o teu trabalhar de exemplo, uma João, forma olha o teu tranquila. Eu vi-te há poucos dias na Universidade de Aveiro. Tu vieste há 4 anos para Lisboa. Tu chegaste a Lisboa com muito pouco, quase nada, com um objetivo. E o teu objetivo, apesar de tu pensares que era na área onde tu iniciaste de crescer, não, tu tinhas um objetivo de vencer. Tu já vinhas com essa ideia na cabeça. Por isso é que tu vais para uma cidade onde as oportunidades para vencer são muito maiores. Portanto, o teu único objetivo era vencer. A primeira área de negócio em que tu trabalhaste não era suficientemente rápida para que tu conseguisses alcançar esse objetivo, então tu mudaste e vieste e adaptaste. Rapidamente te adaptaste. Tu regressas à tua cidade natal a dar a fazer um evento para mais de 200 pessoas. Tu achas que há dinheiro que paga isto? Sim, Achas que há dinheiro que paga inexplicável. isto? Não há, pois não. E Não. ver as pessoas de lá, a forma como Algum me acolhem e negócio tudo onde mais, tu ganhaste X ou Y te deu tanto prazer como aquilo? Sabes uma coisa que eu até te ia perguntar hoje? Eu lembro-me no primeiro ano que eu estava, porque eu comecei na Remax antes de ser investidor imobiliário, mas logo no primeiro ano eu tinha um investimento em vista. E eu lembro-me de comentar contigo que ele ia ganhar mais ou menos 50 mil euros. Lembro-me de comentar contigo que vou ganhar aqui, andava ali a comentar contigo e tal. 50 mil euros, isto pode mudar a minha vida e pode mudar a minha vida e tal. E depois perdi o negócio e estava super triste. E desabafei contigo, dizer, isto ia mudar a minha vida agora aos 50 mil euros, que mudava a minha vida para trás e para a frente. E eu lembro-me muito claro de te dizer que não muda nada. E eu não conseguia perceber, porque eu não tinha 5 mil euros poupados sequer. E de repente um bolo de 50 mil euros eu perdi aquilo.
Para mim foi uma coisa, mas eu fiquei muito na cabeça de tu dizeres, isso não muda nada. E não mudou nada. Isso Sabes porquê? não muda nada. Porque Agora eu consigo perceber, mas eu tua gostaria que atitude explicasses um bocadinho é... o porquê disso. Porque, João, eu senti a tua energia, eu senti a tua energia logo de início, eu senti o teu querer. Eu ontem estava já agora, e vou-te explicar essa situação, com um rapaz que é um João a iniciar, esperamos que ele também... porquê? Porque ele está com essa atitude, ele também percebeu. Eu estava ontem a jantar com ele, ele estava na agência comigo, eu estava a dizer-lhe, olha, tive uma pessoa que hoje tem um sucesso incrível e que ele fazia o seguinte, ele chegou à agência, ele humildemente, era uma pessoa humilde, uma pessoa grata, ele esperta, não é? Porque percebeu que ele podia aprender, percebeu que ele podia crescer mais rápido. Ele percebeu, por exemplo, que eu ficava na agência até à meia-noite, 1 da manhã, e aproveitava e ficava lá àquela hora específica, que era a hora que eu tinha mais tempo para poder dizer, falarmos e para ele poder aprender. Portanto, de facto ele foi uma pessoa que conseguiu aproveitar bem. Outras pessoas acham que as pessoas têm que estar disponíveis para elas, e não é, porque quem precisava naquela altura era ele, portanto ele esteve disponível para que as coisas acontecessem, ou seja, ele foi em busca da oportunidade. Respondendo àquilo que tu me perguntaste, quando eu te disse a ti que não mudava nada, porque a tua atitude estava lá, e aquilo era uma questão de tempo, aquilo era só mais uma situação. Porque aquilo ia acontecer muitas situações idênticas, porque tu tinhas o fundamental. Não é o negócio, não é a situação, não é aquela parte. É a tua atitude. E a tua atitude já estava. Pronto. Mas na minha cabeça aquilo era uma oportunidade que nunca mais aparecia. E agora eu vejo que não é bem assim. Não. Eu vejo que é uma coisa que, se tu tiveres o conhecimento, principalmente, tu crias oportunidades. tu consegues criar e encontrar as oportunidades. Tu estás constantemente a criar oportunidades. E já não é uma questão de... Nós já não olhamos para o negócio como é o negócio, temos que aproveitar, senão o mundo vai acabar amanhã. Não, porque já temos o conhecimento suficiente para saber que existe oportunidade e nós conseguimos encontrar e conseguimos criá-la. E não tem nada a ver agora com o que era. Porque era a percepção que eu tinha daqueles 50 mil euros, era aquilo, que era uma coisa que aparecia uma vez na vida. E o que tu sabes hoje, daqui a 5 anos, vais parecer ridículo. Exatamente. Vai O que eu vou dizer. ridículo. E é suposto. O meu pai diz uma coisa que é: se tu para o ano pensares exatamente da mesma maneira que estás a pensar agora, é estúpido. Tu não aprendeste nada. Tu não cresceste, é verdade. não evoluíste. Concordo com o teu pai. Eu sempre admiro o teu pai, portanto. Eu admiro bastante o meu pai. Eu concordo com ele. Concordo com ele porque é de facto isso mesmo. Ou seja, eu dei-te um prazo de 5 anos. Portanto, daqui a 5 anos tu vais olhar para trás e vais ver este podcast e vais dizer que era ridículo, se calhar, alguns pensamentos que estávamos aqui a ter em relação até mesmo a futuro. Exato. Aquilo que nós idealizávamos que ia acontecer. Enfim, mas sem dúvida nenhuma que sim. Nós temos de estar constantemente a aprender. E temos de estar muito atentos quando não estamos. Principalmente. Não é quando estamos a aprender, porque isso aí tem que ser uma característica e temos de ter essa capacidade e essa humildade. E estratégia também. Acontece muito quando alguém cresce muito, de repente começa-se a envolver pessoas que estão a níveis inferiores, não de pessoas, mas em termos de conhecimento, e fica por ali e estagna. E o que temos que fazer muitas vezes é estar atentos a isso e de repente... Tu sentes que é necessário reciclar pessoas, reciclar o nosso círculo de influência? É uma consequência natural da vida. Eu sinto um choque muito grande porque depois há vários aspectos da nossa vida, não é? Temos a parte da amizade, da história que passamos com aquela pessoa e tudo mais, depois temos uma parte financeira também, não é? E que às vezes eu sinto que há amizades para isto, há amizades para aquilo, há amizades que são de fases, em que nós estamos aqui numa fase, depois nós queremos ir para outros pontos, continuamos a evoluir na nossa carreira financeira e tudo mais. E as pessoas parece que estão com os mesmos problemas e que ainda não os resolveram e parece que não os querem resolver, não enfrentam a realidade. E nós não podemos continuar a estar rodeados destas pessoas, eu sinto. Mas tu não vais continuar. conflito. Tu não vais continuar. Sabes porquê? Tu não vais ter identificação. Uma vez um grande amigo meu, que é o Zé Carlos, terapeuta, estava a dar uma terapia a uma grande amiga minha. E ela estava com um problema e estava com um padrão na vida. Ela queria sair de uma determinada situação, não conseguia sair. Porquê? Porque ela recuava sempre aos amigos do passado. Então aquilo era um padrão. E, portanto, ela não conseguia perceber porque é que não saía daquele problema e também não conseguia entender o que é que o Zé Carlos lhe dizia como sugestão, que era: tu tens que largar esses amigos.
E era um choque para ela, porque eram amigos de há muitos anos. E ele disse-lhe assim, sabes quando é que tu vais conseguir fazer isso? Quando tu deixares de ter identificação. E quando tu não tiveres identificação, tu já resolveste o teu problema. Porque como tu tens ainda a identificação com eles, que é o problema, não é? Tu vais continuar a dar-te com eles. Isto é como na vida, sempre vai acontecer assim. Porque é que eu me dou com as pessoas que me rodeiam? Muito. E quero estar perto delas. Porque eu tenho identificação, porque eu tenho confiança, porque eu tenho... Percebes? A partir do momento em que eu perco algum destes pilares, da confiança, do respeito e principalmente a identificação, eu vou começar a achar que aquilo que é uma seca, não é? Portanto, Começas só a recordar o passado. começas só a recordar o passado. E sim, depois tens aqueles jantares espetaculares que te reúnes com pessoas, então há muita malta que faz isso, e depois contam histórias do passado, e aquilo é tudo divertido, mas depois cada um vai à sua vida porque continua cada um com a sua vida e cada um a identificar-se com as pessoas que rodeiam, que o rodeiam. Portanto, a Mas identificação, passam a ser coisas passageiras, sinceramente. o teu querer vai estar sempre associado a pessoas que tenham os mesmos quereres que tu. Não há como. Portanto, quando isso foge daí, há uma separação inevitável. Mas também tens de ter cuidado, né? De tentar que as pessoas com que esteja à tua volta até sejam melhores, que estejam em pontos se calhar mais altos que tu, mas depois ali tu não tens se calhar as características suficientes para estar lá. Tu tens que estás num grupo que tem as mesmas qualidades que tu e estão todos a crescer e tudo mais, mas tu tens também ir crescendo para conseguires passar para o próximo nível que vai abrir outras portas, outras mentalidades, outras pessoas também. Não, mas repara uma coisa. É tudo uma A questão nossa de vida é dar e evolução. receber. A nossa vida é dar e receber. Nós temos de ter muito cuidado e não podemos estar só perto de pessoas que são melhores que nós. Porquê? Porque senão Não estamos a dar. Não estamos a dar. Exatamente, só Não estamos a dar, receber. só estamos a receber. Por isso é que temos que focar muito em nós próprios também. Nós temos que focar muito em nós mesmos para ganhar mais conhecimento, mais experiência e tudo mais, para conseguir chegar ao próximo nível, para conseguirmos entregar alguma coisa de valor a outra pessoa. Porque se não conseguirmos, As coisas as melhores... pessoas também não vão acabar por se ligar connosco, porque é aquilo que estás a dizer, é dar e receber. Se não consegues dar nada, Eu hoje aprendo vais contigo. viver muito Vê lá bem ao nível que isto chega. Eu hoje aprendo contigo. O nível de gratidão é tanto que quando tu dás alguma coisa a alguém, que eu sei que te dei muito conhecimento, e quando eu vejo que tu dás muito a outras pessoas, isto realmente é a vida. Isto é a vida. E isto foi tão forte que de repente eu já aprendo contigo. Portanto, vê lá bem o quanto isto é a vida. Isto é de facto, isto é este ciclo sempre que tem que estar aqui. Eu não só já tiveste uma parte da aprendizagem, não é? E hoje já estou eu nesta parte com a mesma pessoa que teve um dia numa parte da aprendizagem. Eu ligo-te muitas vezes, olha como é que fazes isto, como é que fazes aquilo. Está correto? Portanto, e isto é isto. Portanto, porque a vida, para que as energias fluam, tem que ser dar e receber. Existem pessoas que eu conheço que são sugadores de energia. São sugadores de energia. Estão sempre numa de receber. Só receber, só receber, só receber, só receber. Se tu reparares, tu estás perto destas pessoas, tu ficas sem energia. És sugado completamente. Porque a pessoa só está a receber. E quando a nem energia sequer está não flui, preocupado em dar absolutamente nada. 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 Receber, 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 receber. E isto tu sentes. Eu sou muito de energias. Eu sinto isso tudo. A determinada altura tu vais afastar-te. Porque tu, ou por incapacidade, dares mais. Não tens mais energia para dar, porque não pode só ser distribuída por uma única pessoa, não é? Tem que ser... tens de ter para ti e dar a mais, não é? E tu vais-te afastar dali. Vai ser difícil aquela ligação, aquela relação. Acreditas que é por causa dessa razão também que muitas pessoas a níveis muito altos em termos financeiros acabam por se fechar muito e ter um círculo cada vez mais reduzido? Claro, já viste tu. Porque repara, isto é tudo energias e tempo. Isto é tudo energias e tempo. Se essas pessoas se abrissem mais para se expusessem mais, ia ser brutalmente difícil para eles. Porquê? Porque tu ias ter tantas pessoas a tirar-lhes energia que elas não iam conseguir. Elas não iam conseguir. Não dá. Portanto, elas têm que se fechar. E depois tem também a parte da confiança, porque isto, por mais que tenhamos aqui uma componente muito espiritual e que toda a gente seja muito boa, nós sabemos que isto não é bem assim. Sabemos que há pessoas que, enfim, por alguns motivos, ou por vários motivos, não estão na melhor fase da vida delas e não são propriamente as melhores pessoas, não é? E eles também têm que se proteger. Portanto, caso contrário, portanto, a confiança é difícil. Quando tu chegas a um patamar,
tu tens mesmo de proteger. Tu tens mesmo de proteger. Eu noto muito, as pessoas começam-se a fechar cada vez mais. Numa fase inicial é uma coisa e depois tem um círculo e começa a ser um círculo muito, muito fechado e é muito difícil entrar por várias questões, porque já foram enganadas, porque estão constantemente a ser atacados. E porque estão constantemente a dar e não E, depois, recebem. e também porque eles percebem que muitas das decisões que eles têm que tomar é muito de pensar, ter capacidade de tomar uma, duas ou três decisões, mas que são de valor muito alto e que precisam de tempo, precisam de energia para pensar energia. e Isto é não tudo- podem estar sempre. Isto é energia. É. Até mesmo a vida é energia. O negócio é energia. Eu troco energia por dinheiro. Tu trocas energia por dinheiro. Isto é tudo energia, isto é tudo calorias e energia. Nós, na verdade, aquilo que fazemos é troca de calorias. Que é um facto. Portanto, eu quando estou a dar energia a alguém, eu tenho que ir buscar-lo a algum lado. Eu tenho que ir ou a recuperar ou a dormir, porque a determinada altura eu não tenho mais energia, não é? Agora imagina uma pessoa que é muito conhecida, que tem muito dinheiro, que é muito requisitada. De repente, esta pessoa, não é? Se tu algum dia falares com alguém que dá, normalmente aqueles, que agora é muito comum, os coachings, eles entram num palco e têm aquela O multidão, desenvolvimento pessoal. desenvolvimento pessoal. Sim, Quando eles saem do palco, eles perdem quilos. sim, Sabias? sim. Sabes porquê? Energia toda. Energia. É energia. As pessoas estão a ir buscar-lhes energia. E depois eles têm um grande tempo de recuperação. Porque tem que ser, não é? Não há outra hipótese. E eu sinto, a um nível muito inferior, que, por exemplo, às vezes tenho que me proteger, porque mesmo que a minha equipa, eu de repente sinto-me esgotado. É. Porque eu tenho o meu negócio, tenho a minha equipa, tenho mais responsabilidades e eu sinto-me esgotado. E tenho que me proteger, porque senão... Mas é muito difícil fazer essa gestão, não é? É a assertividade. É a verdade. É muito. É a verdade. É só a Há verdade. ali um ponto em que eu acho que é difícil de. Tu tens de saber quem és. Tu tens de saber realmente quem és. Eu acho que isto tem tudo a ver com a tua consciência e saber o que é que tu dás, o que é que tu és como pessoa, o que é que tu és como ser humano, o que é que tu dás à sociedade, o que é que tu dás às pessoas que te rodeiam. E a partir do momento em que tu consegues ter essa consciência honesta, tua, tudo se torna bastante mais fácil. Porque quando tu tens isso muito presente, quem é o João, podem falar de ti, podem te criticar, podem te julgar, mas tu sabes quem és, tu sabes aquilo que dás e tu dar mais é impossível, portanto, e isso aí é importante que tu te conheças e que tu percebes, João, porque eu acho que é aí que essas pessoas têm essa capacidade depois de serem assertivas, porque elas sabem. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo muito fácil. Eu todos os dias eu dou, do ponto de vista financeiro, alguma coisa a alguém. Desde €1 na rua, sem conhecer a pessoa de nenhum lado e sem a julgar. Todos os dias eu tenho esta iniciativa. Desde, por exemplo, ontem estava a sair da minha agência e veio uma miúda a pedir-me não dinheiro, mas que eu fosse com ela à farmácia para lhe comprar medicamentos para o estômago e que custavam €20, por exemplo. E eu fiz a minha parte. Até que eu, quando faço a minha parte de estes €20, né, lhe paguei os medicamentos, não interessa quanto é que era, mas é um exemplo. Cheguei às bombas de gasolina. E nas bombas de gasolina estavam a vender bolo de reis e eu tinha que contribuir com um bolo rei para dar uma instituição de crianças. E eu não dei. Tu entendes isto? Porquê? Porque eu tive a consciência que eu já tinha feito a minha parte. Tu percebes? Pronto. Agora, escala isto para muitas pessoas, para estas pessoas. Se tu tiveres a consciência que tu fazes a tua parte, tu depois não vais ter problemas quando tu tens essa assertividade para com outras pessoas. Percebes? Tu tens é que fazer a tua parte. Porque tu, para receber, tens que dar. Tu depois, se quiseres maximizar isto, queres dar a muitas pessoas, juntas 300, como tu já fizeste, e consegues. Não é? Exatamente. Consegues Fazes ajudar mais pessoas de uma podcasts e passas para milhares de pessoas. Há outras formas de tu conseguires ajudar, percebes? Mas a tua consciência e a tua verdade é que tem que estar sempre muito bem
esclarecidas para contigo próprio. Tem que estar muito bem, Sim. tens de estar muito bem resolvido. Como é que tu fazes a tua gestão de tempo? Ou seja, eu vejo, e um bocadinho neste aspecto também, de ter um bocadinho de tempo para nós e pensar e essas coisinhas todas. Como é que tu fazes no teu dia-a-dia? Eu vou-te dizer um bocadinho do que é que eu tenho feito e o que é que para mim faz sentido. Nós andamos no dia-a-dia muito a fazer o trabalho em si, não é? A responder a chamadas, a responder e-mails, a fazer isto, a fazer aquilo, a fazer visitas, whatever. Seja o que for, fazer propostas, gerir obras, essas coisinhas todas. Mas tu precisas, e nesse mesmo âmbito, de tempo para ti, de tempo egoísta, por assim dizer, para conseguires pensar e conseguires agregar mais valor às pessoas no futuro. Como é que tu fazes, ou se fazes, esta gestão de tempo? Eu tenho esta tendência de tenho horas para trabalhar e eu preciso de um momento durante o dia, seja de manhã cedo sem ninguém me incomodar, ou à noite, indiferente, para realmente não estar a responder, para estar realmente a trabalhar num foco, num objetivo, numa coisa, sem distrações, sem estar exatamente a sugarem-me tempo, sem estarem-me tempo egoísta para mim, para os meus objetivos, para aquilo que eu quero fazer. Tu fazes essa gestão de tempo, não fazes? Como é que fazes isto? Deixa-me dizer. Ou, por exemplo, há pessoas que eu conheço que é o fim de semana, por exemplo. Fecham-se ao fim de semana para trabalhar em desenvolver algo. Fecham-se à noite para desenvolver algo. Vão muito cedo para não sei aonde para desenvolver algo. Tens achas que é importante? Eu acho que é. Eu acho que eu sou mais adaptável. Eu vou ser mais adaptável. Eu não gosto muito de programar as coisas. Eu sou mais adapto-me, vou-me adaptando. Mas claramente eu tenho o meu tempo. Acabas por criá-lo, criar. adaptando ao dia a dia. Adaptando, ou seja, Ok. eu não tenho uma hora específica para o fazer. Eu vou adaptando. Eu posso dizer que se fizer assim uma retrospectiva da minha vida, ou do meu dia, ou dos meus últimos tempos, vai muito, é sempre muito idêntico. É sempre muito idêntico. Portanto, acordo muito cedo, tenho logo aí um tempo para mim. Eu não gosto, por exemplo, de ir ao ginásio de manhã precisamente por causa disso. Eu gosto de ter calma, acordar com calma, tomar o meu café, tomar banho, tratar de mim, depois ir com calma para a agência, não olhar para mails, não olhar para nada. Eu gosto disso. Eu não sou Ter tempo tipo de pessoa que acorda e vai ver mails. E vai... Pronto, não sou. Depois, ali às 7h30, começo a acordar para o negócio. Começo a acordar, mas gosto de ter aquele bom dia à pessoa da pastelaria, o cafezinho, enfim, gosto daqueles momentos. Depois começo a ligar a ficha do trabalho mais e já começo a olhar para o e-mail, já começo a entrar mais no negócio, fazer o negócio em si. Mas atenção que eu já tinha programado aquele meu dia antes. Todos os meus dias começam à noite. começam à noite, exatamente. Depois eu faço o meu dia e o meu dia nunca é igual àquele que eu programei, não é? Porquê? Sim. Porque ele vai sempre alterando, porque acontece uma situação Mas e é eu tenho que adaptar. naquela dinâmica de estar a fazer o trabalho em si, fazer o negócio em si, seja a responder, seja a ser reativo, seja Exatamente. prático. Depois eu chego ali às 8 da noite. Começa a acalmar outra vez. Porquê? Porque o meu negócio é assim. O meu negócio é, as coisas começam a acalmar, os seus clientes começam a ir para casa, jantar, Começam a não família, responder. começam a não responder, começam a não... e eu começo a acalmar e é aí, 8, que eu gosto de ir ao ginásio. Porquê? Porque é aquela hora calma, é a hora de família, e eles estão a jantar e eu estou no ginásio. Não é? Portanto, vou ao ginásio, saio de lá 9h15, 9h30, também, portanto, e é a minha hora de jantar. E aí já há um ataquezinho pouco de alguns clientes, depois de jantar, em que eu, enfim, estou ali a jantar, janto rápido, meia hora, uma hora, e depois vou para a agência. E é nesse meu tempo, quando eu vou para a agência, que eu até à 1 da manhã faço uma série de coisas. Ou falo com alguns clientes, mas sempre preparo o dia a seguir, preparo o outro dia a seguir, preparo pelo menos 3 dias à frente. O teu tempo de pensamento. E é o meu tempo de pensamento, de análise, de observar, estar comigo, de... Eu acho muito importante. A minha parte espiritual também, é aí que eu carrego. Acho que muita gente ignora completamente essa parte. Anda o dia todo simplesmente a aí que eu faço o responder, resumo do meu dia. às coisas. A responder. Sim. Acorda, vai trabalhar, está a fazer as coisas, chega, tem isto, tem aquilo, vai dormir. Não chegou a parar para analisar, parar para pensar, parar para planear o dia a seguir. Seja o que for, parar um bocadinho e pensar, porque senão às vezes estamos tão envolvidos no dia a dia que não percebemos sequer para onde é que estamos a ir. E temos um objetivo, tudo bem, mas
Já pensaste se o teu objetivo, estás a fazer o teu dia-a-dia, vai-te fazer chegar ao teu objetivo? Sim, sim. Já sim, não sim. tiveste tempo para Se parar não te e organizares, pensar. não. Mas atenção que estas pausas que eu faço e estes tempos que eu tiro, mais à noite sempre, não é só mesmo para o dia a seguir, nem para o outro dia, é para planear a equipa, para planear Sim, o sim, futuro, sim, para sim, planear o negócio. Tempo de E eu desenvolvimento. consigo ver onde é que eu estou. E depois também é para alimentar um bocadinho a minha cabeça, para depois, durante o dia, mesmo a fazer uma série de tarefas, Estás organizado? estou organizado. E estou... percebes? Eu Porque sei muito facilmente bem. se desvia, não é? Há Completamente. aquela questão de pequenos hábitos, desvias ligeiramente e depois em um ano tu notas uma diferença gigante. E Sim, tanto sim. isto vai para o mal como para o bom, não é? Sem Às vezes dúvida. o pequeno hábito de planear o dia seguinte é um hábito tão pequeno, tão rápido, Pequeno, uma coisa tão... mas que vai fazer, na minha opinião, uma diferença gigante. Pelo menos para mim, eu se, por exemplo, começar o dia, que acontece, sem planear o dia anterior, fico todo... Parece que sinto que estou todo desorientado. É muito É difícil para engraçado. mim. Isto é engraçado porque eu ontem estava a ter essa conversa com a mesma pessoa que eu te falei há pouco. E eu mostrei-lhe a minha folha. Eu tenho umas folhas que eu ando sempre comigo. Não é agenda, é folhas mesmo. Onde lá tem todas as tarefas que eu tenho que fazer no dia a seguir, no dia a seguir ou a seguir. Portanto, eu há 3 dias à frente que eu tenho lembro-me já. dessa. Lembras-te disso, não é? Pronto. E depois disse-lhe outra coisa engraçada a ele, que foi que eu deixo sempre 3 folhas em branco daquele mesmo dia, não é? Porquê? Porque eu acabei o dia e disse, olha, eu só vou dormir quando eu tenho estas 3 folhas, que foram as folhas de hoje, em branco. Significa que eu cumpri com as tarefas. Não significa que eu cumpri com todas porque não eram importantes. Houve algumas que eu passei para o dia a seguir ou para o outro. Mas hoje eu vou dormir descansado porque eu não tenho aqui nada para fazer. Não está nada Estão pendente. em branco, não está nada pendente. E no dia a seguir eu tinha 60 tarefas para fazer. Não quer dizer que não significa que eu as fosse fazer todas, mas as mais importantes de certeza que sim, outras que eu posso passar para outro dia, será isso. Ou até delegar, não é? Ou a delegar, exatamente. Mas eu garantidamente hoje vou chegar ao fim do dia, vou olhar para o meu dia, vou, se tiver que ser, fazer aquilo que eu hoje tenho que fazer, portanto, eu hoje não vou deixar de fazer aquilo que eu hoje tenho que fazer, porque está escrito e eu tenho que fazer, e vou passar para os outros dias aquilo que hoje não é importante fazer, para quê? Para que eu possa fazer uma boa gestão de tempo, e eu vou chegar ao fim do dia e vou novamente acabar com o meu dia limpo. Mas isto é assim, eu estando a trabalhar, portanto, a 100%, ou até mesmo quando eu tenho alguns períodos em que eu vou, por exemplo, a uma convenção, ou tiro umas miniférias, mesmo aí eu levo as minhas folhas para ter o mesmo... Uma questão de organização. É uma questão não é? de hábito. É uma questão de hábito. E é um hábito que não, é mental. Eu acho que mental. faz com que nós durmamos descansados. Não é? É. Eu sinto-me descansado se, ok, eu fiz o que tinha hoje para fazer, porque senão, se eu passar para o dia seguinte, uma coisa importante que eu devia ter feito hoje, começa-me a remoer e eu nem durmo bem. Não dormes bem, claro. Parece que fica ali a remoer, e não resolve. É muito não importante resolve isso, nada. isso aí é muito importante, até porque é importante que tu tens tanta informação durante o dia, tanta informação e tantas coisas para tratar de responsabilidade, que é importante que tu passes isso tudo para o papel e que tu retires o máximo de peso à tua cabeça, não é? Portanto, para não Porque senão acumular. nem sabes o que é. Eu estou tão atrapalhado e eu às vezes falo com alguns empresários que estão atrapalhados e tudo mais, mas eu começo a... Mas o que é que tens para fazer? Pá, não sei, tenho tanta coisa para fazer. Mas já... Porque a tua Diz-me cabeça, quantas? 10? a tua cabeça 15, não é um seja o que Excel, for. a tua cabeça não é um Excel que faz listas, Tens número 1, que número passar 2, por número 3. fora. Não, o que é que ela faz? Ela acumula informação e mistura toda. E tu de E repente tu se sentes que perguntam- estás ocupado, E tu sentes que estás ocupado. É mas isso. não sabes o quão ocupado estás. E nem sabes muito bem para Em onde que- é que estás virado É. e depois parece que é no belo de lã. Está tudo... Não é? Portanto, agora se tu pegares nisso e desembrulhares E isso... distrais-te depois. Que é, o Pois. teu cérebro fica tão ocupado, tanta coisa em que fazer, não sei o quê, que preciso me distrair, eu preciso de não sei o quê, eu preciso de desanuviar, eu preciso disto, eu preciso daquilo. Ou não fazes nada bem, ou não fazes nada até ao fim. É desorganização. É, Se tu é. colocares tudo Quando em vejo papel, muito se mal, tu te organizares, as coisas correm melhor. Depois vais fazendo Exatamente. funções, vais passando para outro dia, funções, acumulas mais trabalho, mais situações, mais informação, passas para o papel e fazes. É uma estratégia. É uma estratégia que eu acho que funciona muito bem. Eu tenho-a e funciona muito bem comigo. E não é nada de especial, nem nada de... é uma coisa que é muito fácil de fazer e que me ajuda. Sem isso, eu não, se me perguntassem qual era a maior ferramenta que eu tenho, portanto, há pessoas que têm telemóveis, têm tecnologia, é isto, são
10 folhas em branco, em que eu escrevo lá tudo e organizo tudo naquelas 10 folhas e uma coisa para dia. Paz de espírito. É, paz de espírito, está ali. É, Sim. compreendo perfeitamente. Muito bem, olha, estamos aqui quase a terminar. Muito bem. Eu tenho aqui só mais uma perguntinha, porque eu acabei por não ir, acabei por deixar a conversa fluir, porque eu até acho que é porreiro assim, eu prefiro. E tenho uma pergunta que eu gostaria de fazer, que é: qual é que foi a melhor compra que tu fizeste, sem ser nada relacionado com casas, nem nada disso? Qual é que foi que tu achas que foi a melhor compra que fizeste na tua vida inteira? Olha, Uma coisa que tu compraste, às vezes pode ser, sei lá, eu já tive pessoas a dizer que foi um a que me deu mais relógio prazer? porque deu não sei o quê. A que tu, sim. A que me deu mais prazer? Uhum. Ou a que me deu mais retorno? Que deu mais retorno. É? Essa é mais difícil. Essa é mais difícil. A que deu mais retorno, enfim, isso que deu mais retorno foi um telemóvel. Eu tinha, quando cheguei ao mercado imobiliário, tinha um telemóvel que não tinha características do ponto de vista de ferramenta que me permitissem Uma escalar coisa o que não é negócio. 1 milhão de euros, não Hã? é? Uma coisa que não é 1 milhão de euros. Não, mas aquele telemóvel deu-me um retorno brutal. Comprei um Apple na altura, chorei quando o comprei, tanta alegria, consegui ter uma coisa, pronto, que eu vinha de Porque passaste por situações passei por que... bastante difíceis e portanto E aquele só valorizaste porque passaste por lá. só, porque eu já tive muito mais do que aquilo antes de ter aquilo. Sim, sim, sim. E sim. portanto, mas aquela situação em si, naquele momento, foi de facto uma grande conquista para mim. E principalmente pela ferramenta que era e que fez com que eu depois, com esta ferramenta, pudesse escalar muito o meu negócio e tive um retorno brutal naquele investimento. A que me deu mais prazer, que eu não posso deixar de dizer, foi um carro à minha mãe, recentemente, há pouco tempo. Sério? Foi porque eu também, a Não é o determinada carro, altura... não é? Não. Não é o carro que Não, importa. foi. Eu depois o meu irmão fez um vídeo dela entrar no carro. E a imagem e o sentimento e tudo aquilo que eu passei, que ela passou ao meu lado, portanto foi a pessoa que esteve ali ao meu lado, não desistiu de mim, tu de repente tu tens, e eu tinha um sonho, eu tinha esse sonho era eu a determinada altura da vida ser eu a poder retribuir tudo o que a pessoa fez por mim. E não é o carro, de facto, mas é o momento, é a simbologia. E aquilo parece que foi quase como, ok, consegui. E pronto, isso de facto foi... Já estou engraçado porque tem muito a ver com as dificuldades que nós passamos, não é? O contraste, aquilo que estávamos a falar, que tudo o que nós damos valor tem a ver porque aconteceu-nos uma certa situação e eu vejo muita malta que tem muito sucesso. Eu estou a falar a nível financeiro, podem ter muito sucesso a nível financeiro e não terem sucesso noutras áreas, mas a nível financeiro muitas vezes quase que eu vejo que é necessário a pessoa ter um momento de crise, um momento de coisa, para ir lá abaixo quase, bater e subir lá para cima e depois ganha uma coisa que para mim é essencial, que é gratidão. É aquilo que tu falas muito e que eu acho. Eu, por exemplo, tive a questão da operação, tive 1 ano de cama e tudo mais, e eu hoje estou muito contente por poder caminhar, por poder isto, e portanto o meu dia é... Eu estou contente com... É maravilhoso, porque eu estou contente por caminhar, eu estou contente por qualquer coisa, mas ambiciono o mundo. Claro. Ou seja, uma coisa não está ligada com a outra. Não. Eu estou contente se tiver um sítio para dormir, mas eu quero um jato privado. Porque é o contraste, João. Ou seja, tu só valorizas quando perdes, tu só valorizas quando não tens, tu só gostas do sol porque tu sabes o que é chuva, ou tu gostas da chuva porque sabes o que é sol, ou tu gostas da alegria e sentes a alegria porque tu tens noção do que é tristeza. E é sempre muito isto. E quanto mais isto tiver impacto, mais tu vais valorizar. Isto não é só necessário que tu passes por situações brutalmente difíceis do ponto de vista financeiro. Há pessoas com muito dinheiro e que passam por situações muito difíceis e que depois dão valor, como por exemplo, a outras coisas. Isto é muito comum. Claro. Aquela pessoa que trabalhou a vida toda e depois não deu atenção aos filhos, mas depois chega a uma determinada idade e percebe isso. E está com muito dinheiro e percebe que tem que haver uma mudança. Mas perdeu muitos anos que ele não queria, se calhar. Pronto, e de repente tem ali um choque e decide dar ali, ter uma transformação do ponto de vista de atitude,
porque é aquilo que lhe faz sentido naquela altura e não era aquilo que fazia sentido no passado, não é? E é isso também, portanto, uma coisa tem que fazer sentido para ti. Não é só porque há alguém que te diz que é assim, que isso também é muito comum. As pessoas Vivem a vida das outras e os sonhos dos outros. e querem opinar sobre aquilo que tu consideras que é o melhor para ti, não é? Porque dizem-te... Sem não, conhecer minimamente a tua realidade. a o que tua é que tu realidade, porque é fazes, assim, tens de descansar, tu tens de trabalhar menos, tu tens que viver. Então, mas eu estou a viver. E depois eu tenho de descansar. Por exemplo, para mim, quando me dizem tens de descansar, eu fico um bocado sempre em conflito, que é, mas eu tenho a sorte de poder trabalhar. Pois, Eu vejo como sorte. Eu tive de cama um ano, eu sei o que é não poder fazer nada. Eu Claro. descansei muito tempo. pois. Eu não quero descansar mais. Claro, Eu claro. quero fazer. E estás-me a dizer, tenho que descansar, tens que fazer. Não tenho que fazer nada, eu tenho que fazer o que eu quero fazer. E a liberdade para mim é eu poder fazer exatamente Eu aquilo tive que. uma vez, eu tive uma vez ligado aos cuidados intensivos, em máquinas, nos cuidados intensivos, em coma, durante algum tempo. E eu acordei do coma e estava com as máquinas todas ligadas, não é? Com aqueles fios todos, e não podia mexer, estava amarrado. E eles, provavelmente dos maiores momentos de felicidade que eu tive foi o dia que chegou o enfermeiro e me tirou as coisas Poderes mexer. para me poder mexer. E o segundo maior momento foi quando eu me levantei e ele me permitiu que eu me levantasse, que já estava há muito tempo ali. E eu recordo-me que era uma noite em que estavam 2 enfermeiros e uma enfermeira e eu estava deitado na cama, nos cuidados intensivos, que aquilo é uma coisa assim muito... Enfim, só soubes pip, 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 Muito pesado. várias máquinas. E de repente eu começo a ouvi-los é que estava ali um ambiente porreiro, de amizade entre os 3 e de conversa, e depois eles pediram um hambúrguer e eu só dizia assim, eu quero tanto ser enfermeiro, eu quero tanto ter o que viver esta vida. Sim. Portanto, porquê? Porque eu estava numa situação tão difícil, e eu de repente senti-me tão inútil e tão... percebes? Ou seja, que qualquer coisa para mim era tudo melhor do que aquilo que eu estava a passar. E o terceiro melhor momento foi quando chegou o médico e me levantou e disse, agora podes ir da cama e caminhar, mas cuidar, porque tu estás há muito tempo em coma e tens poucas forças na perna, tinha perdido 30 quilos, estava frágil e tal, e eu pus o pé no chão e aquilo foi uma energia que subiu pelo corpo, que é uma coisa que não há explicação. Tu Mas tiveste também tanto tem a ver tempo na muito com a cama. tua mentalidade, não acreditas? Eu não sei se Não será... sei se depois Porque eu não de estou no acordo corpo com a- das com a outras altura- pessoas. Sim, sim, mas porque eu vejo também que há muitas pessoas que veem isso e depois acabam por se vitimizar muito. E eu vejo, há pessoas que se vitimizam e há pessoas que vão para a parte da gratidão. Percebes? Eu acho que há 2 caminhos ali da pessoa decidir que aconteceu-me, coitadinho de mim, isto e aquilo, e há outras que é muito de gratidão de estou feliz por estar vivo, eu estou feliz por caminhar, eu estou feliz por respirar, eu estou feliz por tudo. E acabam por ter essa mentalidade que acaba por fazer com que eles tenham uma vida muito diferente da pessoa que se vitimiza. Tive azar, tive isto, tive aquilo. Por isso acho que, por exemplo, o que estávamos a dizer, eu acho que faz parte, e eu sinceramente quando acontece, por exemplo, quando aconteceu esse momento de eu estar de cama e tudo mais, eu lembro-me perfeitamente de dizer isto, vai ser uma história brutal. Eu sei que já tinha essa questão de isto é uma fase, eu vou passar isto e vai ser uma história e vou contar isto mais tarde, e agora para mim contar para mim é espetacular, porque eu lembro-me na altura de É muito pronto. duro. É muito duro. Mas eu lembro-me perfeitamente de Já acreditaste acreditar. que aquilo era Para mim não temporário. havia dúvida nenhuma na minha cabeça. Eu Isso é o sabia teu que mindset. isto vai ser uma fase e vai ser brutal. É o teu mindset. É muito parecido também a quando o meu início no mercado, que eu também dormi no carro, como sabes, e eu sabia que aquilo era uma questão de tempo, portanto que era fantástico. Mas é isso que eu estou a dizer, é uma questão de cabeça, não é? cabeça, É de acreditar. Há pequenos fatores que eu acho que são tão fundamentais na personalidade da pessoa, o acreditar, a gratidão. Há pequenas coisinhas que eu começo a ver que há tendência e que depois fazem uma diferença gigante na vida da pessoa. E digo-te fazem uma diferença muito grande, porque se as pessoas pensarem que é só dinheiro, o dinheiro é muito importante, mas não te vai trazer felicidade. Vai ajudar muito na tua qualidade de vida, e o dinheiro para mim Mas a resolve... felicidade para mim é gratidão. Felicidade é gratidão.
Eu não tinha nada e era super feliz. Eu tinha, Porque tinhas muito na eu tua tinha era cabeça. tudo, eu tinha o resto, Exatamente. tinha tudo. É. É tudo. O dinheiro era uma consequência mais tarde que ia aparecer. Mas eu tinha o resto, portanto, era, não sei se não era mais feliz que sou hoje. Menos stress, se calhar. Não, João, eu continuo a ter um grande entusiasmo, eu continuo a ser um apaixonado, continuo a ter uma imensa gratidão, continuo a, sei lá, Mas se calhar não está tão à flor da pele. Não sei. porque na altura era mágico, era tudo, era uau, era como se tu saísses, Sim, eu compreendo. percebes? Ou seja, Eu lembro-me quando fui à praia a primeira vez, uau. chorava mesmo. Como é que é Pois. possível? Já há tanto tempo que não mexia na areia e na água e tudo mais. Isto é. E tu vais à praia hoje, sorte. não é? Vou à praia hoje, já não ligo Já muito. não é tão não é aquela assim. cena, assim. Pronto. Já não tem aquele impacto. Eu acho que passar. Também não quero passar outra vez, mas. Pois, Mas- mas tem importância e são momentos que são muito São muito intensos. Fortes, são Muito muito intensos. intensos. Eu acho que E moldam-te que te como marcam. pessoa. Marca. marcam. Como pessoa, E a forma como tu reages é. eu sou uma é pessoa tudo, completamente é tudo, diferente hoje em tudo, dia tudo. por causa disso. Por causa de variedíssimos acontecimentos que aconteceram na minha vida que me fizeram. Um terapeuta meu também dizia, é um conselheiro, vá lá, dizia assim: olha, se tu perdes a humildade e a gratidão, tu vais à falência. E eu disse: está bem, mas fico com o dinheiro. E ele diz: não ficas, não. Se tu perdes a humildade e a gratidão, tu vais completamente à falência. Portanto, se tu perdes a humildade e a gratidão, tu perdes tudo. E aquilo ficou-me. E mesmo durante o meu percurso e a minha vida e o meu dia-a-dia, eu tenho sempre isso muito presente. Às vezes, numa opinião que vou dar, por exemplo, sobre determinado assunto, em que eu questiono: será que eu estou aqui a ser arrogante? Será que não estou? Às vezes, num bloqueio que tenho acerca de alguma coisa que alguém me diz e eu não tenho a humildade suficiente para admitir ou que errei ou que não estou certo. Percebes? Sim, mas tens essa capacidade de análise. Tenho que analisar. E- Tenho que me obrigar. E Tenho que me só obrigar. terás se tiveres essa. A maior parte não tem essa consciência sequer da gratidão, não liga porque lá está, acho que faltou se calhar passar por alguns momentos difíceis para dar valor. Provavelmente. Mas precisamos do contraste em tudo. Em tudo. Precisamos do contraste em tudo. Muito bem, João. Fantástico. Está feito. Daniel, muito obrigado mesmo. Espero Eu que que tenham, agradeço muito. que tenham gostado. Eu gostei imenso. Muito obrigado mesmo novamente por este tempinho e acho que não podia pedir melhor primeiro episódio do que isto. Por isso, obrigado a toda a gente por terem ouvido. Tudo a correr bem e até uma próxima.